Bom dia a todos que estão aqui hoje presentes nessa tarde não, nessa manhã de sábado. Hoje é com muita alegria que apresento Roberto Cruz, psicólogo e professor e supervisor, além de fundador e diretor do Núcleo de Estudos Avançado em Análise Existencial e especialista em psicologia fenomenológica e hermenêutica e em clínica fenomenológica da infância, adolescência e família. Roberto desenvolve uma formação inédita ao integrar os programas de data análise no Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Por 3 anos, atuou como voluntário no programa de acolhimento ao luto da Unifesp, onde acompanhou mais de 50 casos clínicos nesse delicado campo da experiência humana. Inspirado pela obra e pela psicologia intersubjetiva do Irving Yalom, com dois grupos de estudos terapêuticos que exploram temas profundamente humanos, como morte, isolamento, liberdade e sentido. Hoje, ele nos convida a mergulhar nos fundamentos da obra Existential Psychotherapy e a refletir sobre a relevância da psicologia intersubjetiva no campo clínico contemporâneo. Roberto, fique à vontade. Muito obrigado, viu, pelo convite, assim, né, porque eu tenho, o pessoal agradece o convite, não é nepotismo mesmo, mas espero que a gente possa conversar um pouquinho hoje, né. Preparei um formato diferente, não trabalho com slide, assim, né, deixa eu só abrir aqui aqui, acho que vai aparecer agora. Trabalho com Word, né, muito baseado no Miles, assim, o Miles me deixou acostumado com isso, assim, eu acho que ele é mais dinâmico, dá pra gente fazer umas marcações e tudo mais, né. Como eu havia falado antes, não é nepotismo, tá, assim, sou diretor, fundador do núcleo, mas é que houve uma falta, e a gente já tinha um calendário para 2026, eu falei, não vamos mexer no calendário, não vamos ocupar as outras pessoas, né, eu vou lá e mesmo apresento, né, assim como o do Bru também, que vai ser mês que vem, devido a uma falta, né, a pessoa não conseguiu participar. Alguns disclaimers, assim, né, eu lembro que alguém comentou lá no Instagram, né, quando eu falei sobre a psicologia intersubjetiva de aula e os fundamentos, né, de Existential Psychotherapy, falaram por que não, né, traduzir aqui o termo Existential Psychotherapy. E eu já começo já falando a partir disso, né, porque eu não vou falar de qualquer Existential Psychotherapy ou de qualquer terapia existencial, né, tô falando desse livro especificamente, né, do Yalom. Então é importante também deixar claro isso, né, assim como a gente não traduz o termo das análise para não ser confundido com outras abordagens existenciais, foi um capricho meu também não fazer isso, porque não é sobre toda a análise existencial ou psicoterapia existencial. Estou falando diretamente do Yalom e da sua psicologia intersubjetiva, tá? Hoje vou mostrar a agenda para vocês, vou falar um pouquinho sobre a biografia, né, quem é esse Irving Yalom, o legado literário, né, que eu acho que é o que mais traz as pessoas, ou mais atrai as pessoas, é um cara que produziu, né, diversos livros de clínica, assim, o legado prático e clínico, que eu acho que é fundamental, né, e o legado teórico, muito mais fundamentado nesse livro aqui, The Existential Psychotherapy, que não tem tradução para português, então acho que é importante a gente conversar um pouquinho, faça uma breve conclusão. Então amarrem os cintos, pega um café, coloca uma aguinha do lado, teremos 30, 40 minutos aí de discussão, tá? Não é muito extenso, mas pretendo, à medida que eu for falando, a gente vai destrinchando algumas questões e depois a gente abre para bater papo, então vou anotando as questões aí, tá? Esse rapaz aqui simpático, né, é o Irving D. Yalom, né, que nasceu no dia 13 de junho de 31 e segue vivo, né, porque, por que eu coloquei isso aqui? Porque tem gente que tá assassinando o Yalom, né, achando que ele já morreu, tá vivo, né, tá com 94, se não me engano, não sei, foi 90 e tantos anos, mas segue vivo, firme, forte, né, ainda morando na Califórnia, né. Filho de imigrantes judeus russos, né, cresceu em um bairro popular dos Estados Unidos, né, em meio a uma família que vivia com poucos recursos, né. No livro Become Myself, que é a autobiografia dele, ele vai contar disso, né, que eles moravam em cima da mercearia do pai dele, assim. Então tem uma questão meio comercial também que envolve esses imigrantes, né, judeus russos que vão para os Estados Unidos buscando, né, uma condição melhor e tudo mais, né. Apesar de serem pessoas simples, né, eles tinham grande valorização da educação, né, assim, e isso passou como uma herança também para o Yalom, né, que costumava mencionar, inclusive, no Become Myself,
sobre o isolamento, né, que ele tinha, né, e o hábito de leitura. Ele fugia muito para a biblioteca, né, assim, para fugir daquela questão que era um bairro mais casca grossa, assim. Então ele ficava muito tempo na biblioteca, né, perdia muito tempo lendo, assim, passava muito tempo lendo. Então é bem interessante também trazer essas características dele, assim, né, porque vai formando, assim. Quando eu li o Become Myself, foi muito importante, assim, para entender alguns fundamentos, né, assim. E isso foi fundamental, né, para ele para o modo, né, como viria a compreender a condição humana, né, como algo solitário, frágil, mas também criativo, né, assim, que busca novas condições, que busca novos espaços, que foge das condições que são apresentadas na vida também, né. Então, uma construção que vem desde a infância, ele aqui, para vocês verem a foto dele, né. Desde muito cedo, né, ele mostrou interesse pela literatura e filosofia, né, ainda que tenha escolhido o caminho da medicina, né, formando-se pela Georgetown Washington University como psiquiatra, né. Durante a residência em psiquiatria na Johns Hopkins University, foi aluno de nomes importantes da psiquiatria norte-americana, mas nunca se identificou com a tradição estritamente biomédica, né, porque já na época que ele estava se formando, já tinha uma questão ali das questões cognitivas, assim, né, já tinha uma força da biomedicina no sentido de uma ciência estrita que não olha para a relação, mas olha para as pessoas como doentes, né, que precisam ser melhorados, assim. Então, já desde muito novo, já desde no começo da sua carreira, ele já não acreditava muito nessa questão estritamente biomédica de doença e a solução, né, e problema, gente ruim, gente boa, ou melhoramento, né, das pessoas. Seu interesse estava, né, já desde muito antes na relação entre o médico e o paciente, assim, né, e já vai despontando algo muito novo, né, na proposta do Jung, que é a relação, né, o que que acontece no encontro, né, na experiência do encontro, na dimensão subjetiva e ética que se dá ali, né, no aqui e agora, né, e também, Alan, ele vai crescendo, né, assim, junto com a dita psicologia americana, assim, né, Gestalt, Fritz Perls, Rollo May, então, assim, são pessoas que ele conheceu pessoalmente e foi também se aquietando junto, assim, né. Então, essa inquietação levou a aproximar de abordagens humanistas e existenciais, né, especialmente do Rollo May, que ele tem uma aproximação, foi analista dele, ele teve no leito de morte do Rollo May também, teve uma aproximação muito grande com o Rollo May. Viktor Frankl, que eu acho que tem mais a ver com a aproximação da teoria, tá, e o Carl Rogers, ali nos Estados Unidos, Viktor Frankl da logoterapia, tá, e Carl Rogers da ACP, na abordagem centrada na pessoa. Então, estava tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, assim, né? Mais tarde, essas influências se uniriam em forte diálogo com a filosofia existencial europeia, né? Que aí ele vai também se aproximar de Kierkegaard, né, de Nietzsche, né, com o niilismo, Heidegger com a tarefa existencial e Buber com a relação, né? Eu, tu, eu, isso, né? São leituras mais difíceis, mas que ele também o tempo todo tentou de algum modo se aproximar e traduzir de uma maneira um pouco mais simplificada, né? Eu acho que esse que é o grande legado do Yao, assim, você lê ele, você acaba entendendo sobre questões filosóficas fundamentais, mas de uma maneira um pouco menos erudita, né? Yao foi professor, né, por muitos anos de psiquiatria na Stanford University, onde permaneceu lá por décadas, né? E ele consolidou sua reputação tanto como pesquisador e clínico como escritor singular, né? Afinal de contas, ele, à medida que ia tendo as experiências, ele ia produzindo livros teóricos, livros de novelas também, de terapia e tudo mais, né? E aí é legal isso, né? Porque muitas pessoas, eu acho que veio hoje, vêm baseando-se nessa experiência inicial dele enquanto escritor, né? Carrasco do Amor, Cada Dia Mais Perto, Kurt Schopenhauer e tudo mais, que são, né, assim, a princípio, à primeira vista, talvez alguém vê e acha, nem sabe que ele é terapeuta, né? Nem sabe que ele tem uma produção teórica, acha que é um cara que escreve novelas a respeito disso, né? E ele escreve muito bem, assim, né? Acho que uma das questões fundamentais do Yao é isso, escreve muito bem, tanto a teoria quanto os livros de novela, né? E ele tem essa capacidade, né, de traduzir temas densos, né, da psicologia e da filosofia e narrativas acessíveis, sem perder a profundidade, que eu acho que é a maior parte da crítica que vem a ele, assim, né? Ele tenta transformar as questões filosóficas de uma maneira palpável e palatável, e acaba sendo confundido com alguém que faz isso de maneira não profunda ou muito simplificada, né? Que eu acho que é um erro, assim, né? Quem é professor de filosofia sabe que às vezes a gente tem que trazer exemplos que deixam muito simplificado nessas questões da existência, né? E essa pode ser uma crítica, mas eu acredito que isso é uma maneira de comunicar
que as pessoas também têm esse poder inato de entender a partir da prática para a construção teórica também. Afinal de contas, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Buber, Frankl, Rogers e Rollo May são pessoas que viveram e a partir daí construíram, né, seus estatutos teóricos, né? E aí quando a gente pensa no legado literário, né, que eu acho que é o que pode ter apontado para vocês se aproximarem mais dele, a gente vai pensar que ele enquanto escritor e produtor de mais de uma dezena de livros, né, que podem ser divididos em dois grandes grupos teóricos, né, os teóricos, os dois grupos, né, os teóricos e os literários, né. E eu acho que a maioria de vocês estão aqui e eu vou apresentar também alguns teóricos para a gente poder se aproximar disso, né. E é isso. Mesmo nos livros literários deles, os dois estilos se entrelaçam constantemente. Uma vez que ele escreve daquilo que ele vive, ele escreve daquilo que ele vê na clínica, ele escreve daquilo que ele faz, né, enquanto terapeuta também, e observa na relação dele com seus pacientes, né. Entre os livros teóricos, né, destacam uns três, né, fundamentais, que é o Teoria e Prática de Grupo, né, que é esse livro gigantesco aqui, que deve ter, acho que 600 e pouco, ou quase 800 páginas. 600 eu acho que é o existente. Esse aqui tem 600, 559 páginas, é um calhamaço grande, mas que ele sistematiza, né, dos anos 70, né, assim, uma das obras mais completas de terapia de grupo, assim, né. No Brasil tem aquele manual, que é uma versão um pouco reduzida, dele com outra autora, traduzida para português, mas essa aqui é a quarta edição, hoje eu acho que já está na sexta edição desse livro aqui, de terapia de grupo. Eu recomendo muito, quem puder, em inglês, puder se aproximar, né, dessa sistematização do para que serve, como faz a terapia de grupo, né? Integrando aspectos técnicos, interpessoais e existenciais a uma prática de grupo, né? O Extension Psychotherapy, que é esse livro aqui que a gente vai conversar daqui a pouquinho, que eu acho que é a obra magna dele, quando a gente pensa no Ian, um cientista, tá? Que ele publicou em 1980, e onde ele vai sistematizar, a partir de 4 questões fundamentais, toda a sua teoria, assim, né? Que é a morte, isolamento, falta de sentido e a liberdade, né? Que daqui a pouco a gente vai entrar com mais detalhes a respeito dela, mas que eu recomendo muito esse livro também, para quem puder se aproximar, tem PDFs na internet e tudo mais, né? Aqui é uma tradução livre, né? Psicoterapia existencial, e é justamente por isso que eu não traduzi o termo existente ao psicoterapia, porque eu não estou falando de psicoterapia existencial de modo geral, estou falando desse livro aqui, né? E aí tem esse livro que eu não tive acesso ainda, mas deve ser bom também, que é o Inpatient Group Psychotherapy, ou Psicoterapia de Grupo em Internação, né? Voltado à prática hospitalar, assim, né? Afinal de contas, Ian também foi médico, assim, né? Aí já entre o de caráter mais literário, né, que eu acho que as pessoas conhecem bastante. Não vou ficar falando em inglês, né, mas é isso, né, o Carrasco do Amor, né, e outras histórias de psicoterapia, né, que é bem legal também, que é uma coletânea de histórias, né, clínicas que explora, né, os dilemas éticos, existenciais vividos por pacientes e terapeutas, né, acho que ele tem 2 desse, que são mais voltados para casos clínicos de histórias, assim, né, que vão atravessando. Tem esse famosíssimo também, que virou filme, né, Quando Nietzsche Chorou, que é lançado em 92, né, um romance, né, que imagina o encontro entre Nietzsche e o Joseph Brauer, né, assim, que é o mestre do Freud, assim, né, mostrando a origem simbólica da psicoterapia moderna defendida por ele, né, uma vez que aqui nesse livro, é um livro muito amarrado historicamente, assim, é quase como se ele tivesse inventado esse encontro e ele fosse possível mesmo, assim, né. E aqui ele já vai começar a falar, né, não sei quantas pessoas já leram esse livro, mas é muito interessante, porque aqui ele vai falar justamente sobre essa coisa intersubjetiva e principalmente a mudança no terapeuta. Uma vez que para imaginar o Nietzsche, né, sendo atendido por alguém em terapia, o Breuer oferece que o Nietzsche fosse terapeuta dele. Então, assim, as mudanças e as inferências, né, emocionais que ocorrem no Nietzsche, ocorrem na posição de analista, assim, é muito legal esse livro aqui. Então, recomendo muito que leiam, né, Quando Nietzsche Chorou, tem um filme também que é legal. E aí tem outros aqui que eu separei, né, um deles é A Cura de Schopenhauer, que é um livro bem interessante, porque durante o livro teórico de teoria e prática de grupo, né, ele vai falar para a gente ler em paralelo. Por quê? Porque essa é uma novela de uma psicoterapia de grupo, né, assim. Então, quem tiver interessado em entender melhor como é que funciona e tudo mais, lógico que tem
um campo narrativo, né, uma história literária, mas que ele vai trazer ali um personagem quase como se fosse o Schopenhauer, assim, né, um cara que fica o tempo todo fazendo de Schopenhauer o seu veículo de fala e tudo mais, e não tem um espaço de autenticidade que o grupo acaba provocando, né. Aí tem esse Mentiras no Divã, né, que também, acho que tem outras traduções para português, Criaturas de um Dia, se eu não me engano, mudou o título, mas que também, assim como o Carrasco do Amor, são histórias clínicas, né. Eu não tenho mais a versão física, porque eu emprestei para alguém, e aí as pessoas levam os livros, mas recomendo muito que vocês possam ler também. Aí tem esse que alguém, acho que colocou no chat, né, Moma in the Meaning of Life, né, Mamãe no Sentido da Vida, que é bem interessante também, que vai falar sobre morte e relações interpessoais. Staring at the Sun, né, que é de frente para o sol, né, enfrentando o medo da morte, que aqui ele vai falar sobre a questão paradoxa, o paradoxal do sol, né, porque a gente olha para o sol, a gente sabe que ele está lá, mas a gente não consegue encará-lo por muito tempo, né, assim como a morte, assim, que é um tema muito fundamental para o Yalom, né. E aí tem o famoso, né, o The Gifts of Therapy, traduzido para português como Desafios da Terapia, né, eu tenho a versão em inglês e a português, né, essa é a versão nova, edição que foi lançada, acho que em abril de 2024, e quem foi o revisor técnico foi o Ale Yamaguchi, meu parceiro de coletivo também, que é muito legal, assim, né, eu acho que é um guia que o Yalom faz no alto da sua experiência clínica, para que a gente pense a clínica, tanto a partir do analista quanto do analisando, assim. E para mim é uma leitura fundamental, assim. Se você está aqui e nunca leu Yalom, recomendo que comece por lá, assim, né? É uma história, e para o psicólogo, principalmente, porque aqui talvez você vai encontrar uma sistematização de uma psicoterapia intersubjetiva relacional e que já vai ter impactos na sua clínica no dia seguinte, assim, uma vez que você vai ver técnicas de como se aproximar, assim. E aqui o Yalom já tinha pelo menos 40 anos de experiência clínica, é um livro lançado em 2008, né? Então, não, 2001 nos Estados Unidos, 2005 a primeira edição aqui no Brasil, aquela de capa vermelha, PDF, né? Então, eu acho que se quiserem começar, comecem por aqui, porque é o que eu sempre falo, né? Tradução direta é presente da terapia, mas em português, os desafios da terapia, né? Disponível na Amazon, em todos os lugares, tem PDF por aí também. Recomendo muito e já trago um spoiler, porque eu fiz um curso desse livro em 2023 e provavelmente no primeiro semestre de 2026 o Núcleo oferecerá também uma nova versão, a segunda edição, onde eu leio página por página com vocês e vou destrinchando como que isso se dá na prática, né? E aí tem esse livro, que é fantástico, né, que é o Becoming Myself, Tornando Eu Mesmo, que, através da Abigail, eu descobri que tem uma tradução para português de Portugal. Então, assim, é um livro que traduzido é muito difícil, caro, mas se vocês puderem ler inglês, tem PDF e também, se vocês comprarem essas compras diretas, não são muito. Mas eu acho que esse é um livro, talvez, para vocês lerem em algum momento, quando vocês quiserem entender as origens do Jung, que é um livro autobiográfico, né, assim, que vai respondendo diversas partes da teoria dele, e principalmente das suas intervenções, né, muito no que diz respeito, por exemplo, à relação dele com a mãe dele também, que é muito interessante, assim. Entre outros livros que eu destacaria o Cada Dia Mais Perto, tá, que eu não coloquei aqui, que é bem legal também. Por quê? Porque é um livro que tem a ver, são dois autores, né, com a Jeanne Elkin, é ele e a analisanda dele trocando, né, experiências, assim, anotações depois das sessões. E o que ele quer fazer com esse livro? Ele quer aproximar o fato de que a gente não faz a mesma experiência dos nossos analisandos, né, assim, durante os atendimentos. Então, ele vai e pede que ela faça as anotações, e é muito interessante, né, porque enquanto ele notava algumas questões a partir, né, da análise do próprio analista, assim, tipo, hoje ela falou disso, eu pensou isso, e foi para esse lugar, a analisando estava olhando, sei lá, que ele estava meio desleixado com a roupa, com um pouco de sono, isso traz uma humanização muito interessante dessa posição de analista, né, assim, porque não é para a gente que tem que fazer sentido a análise, né, é para analisando, assim, e eles sempre percebem o relacionamento de um lugar completamente diferente da gente. Destacaria também o Hour of the Heart, que foi lançado ano passado, que é um momento que o Yalom, ele só oferece terapias de 1 hora, assim, quase uma aproximação para quem gosta de plantão psicológico, bem interessante. Não tem tradução para português ainda, mas recomendo quem puder chegar perto desse livro, porque vai falando justamente da potência de um encontro único, assim, o que é possível fazer em um encontro, assim. Muito legal esse livro,
que ele fez, que organizou foi o Benjamin Yalom, não foi o Victor Yalom, né, que é o outro rapaz, filho dele, que a gente tem uma aproximação aqui no núcleo, foi o Ben Yalom, que também é terapeuta, mas ele é um pouquinho mais fora do mainstream, assim, né. Destacaria ainda, né, um outro livro que a gente está lendo, que não é do Yalom, mas que também é recomendado pelo Yalom, que é o Talvez Você Deva Conversar com Alguém, assim, né? Acho que algumas pessoas podem já ter se aproximado dele, que é bem bacana, assim, né? A gente está para lá da metade aqui no núcleo, no clube de leitura, e é muito interessante as inferências, né, assim, porque ela não é uma pessoa que aprende diretamente com o Yalom, mas que está o tempo todo, de algum modo, conversando com a teoria dele, com a prática dele, e falando dessa humanidade que o terapeuta ele tem que ter, né, assim, falando da parte dela e dos outros, né. Então, todas essas obras que eu tenho aqui, fora as outras obras que eu não trouxe, né, foram traduzidas para diversos idiomas, né, assim, muito baseado no seu poder mercadológico, né, assim, as pessoas se interessam por isso. Acredito que não temos traduções das obras magnas teóricas por causa de mercado mesmo, assim, né. Então é interessante também pensar nisso, e se vocês querem ter acesso a isso, acho que é legal fazer uma força, né, para que outras editoras olhem para o Ian cientista, né, e pensem nisso. Talvez a partir da morte dele, póstuma, ele ganhe mais proporção, e a gente tenha, quem sabe, uma versão do Existential Psychotherapy em português, né. E ela só tem um objetivo comum, né, tanto as teóricas quanto as clínicas, literária, que é aproximar a psicologia existencial da experiência humana comum, né, que é esse palco onde acontece, né, a existência. Para que a gente também não ficasse perdido somente nessa questão teórica, né, que eu acho que é a discussão que vai dessa questão entre psicologia e filosofia, né, quando uma começa, quando a outra começa, que eu sempre gosto de bater nessa experiência comum, né, que é lá que a gente aprende a filosofia tal como ela é, né. E ela não acredita, e eu também acredito, né, que o conhecimento clínico só ganha sentido quando encarnado, né, em histórias, né, assim, nas pessoas. Histórias que revelam angústias, impasses e esperanças que todos partilhamos. E quando ele diz todos, são todos mesmos, né? E eu acho que essa que é a parte mais interessante do Yalom. Ele não se desfaz também da posição enquanto um existente, né? Uma pessoa também que está na tarefa existencial e por isso aprendendo com seus pacientes. E é por isso que eu acho legal, né? Que essa questão intersubjetiva coloca o analista enquanto uma pessoa que se transforma enquanto acontece também, tá? Agora a gente pode pensar algumas características, tá, do aspecto prático e clínico, que eu acho que é onde talvez o Yalom brilha, assim, né, porque ele traz um estofo onde a gente pode começar a aplicar, talvez, no dia seguinte, assim, né, as questões que ele coloca, porque faz muito sentido, né. Então, Yalom desenvolveu, né, um estilo de trabalho que une profundidade filosófica e simplicidade humana. Então, assim, não é extremamente difícil, né, porque a profundidade filosófica está implicada na simplicidade humana. Então, assim, não precisamos de grandes teorias, né, e por isso ele é visto como um cara simplista. Então, ele não via o terapeuta como um especialista distante, né, mas como um participante ativo na relação, alguém que também se expõe, que sofre e que também busca sentido, né? Isso que é interessante, né? Alguém que se afeta. Ele coloca o analista não como uma pessoa protegida, mas uma pessoa que é transformado pela própria relação analítica, uma vez que o que se desvela na frente dele são conteúdos filosóficos, são ditames filosóficos, são angústias e tudo mais, né? Então, seu princípio básico era qual? A autenticidade, né? O terapeuta deve ser real, né? Não deve ser aquela coisa, um pano branco, né? Assim, uma tábula rasa, onde as pessoas vão, né, transferindo, mas eu sou real, eu sou Roberto, eu tenho uma história, acontece isso, acontece aquilo, e ele falava, não tem como jogar tudo isso fora e ficar ali sendo simplesmente usado como um objeto transferencial, né? Então, isso significa que o terapeuta, né, deve estar realmente presente, né? Não apenas como uma função, mas como uma pessoa, com sentimentos, dúvidas e principalmente com a sua humanidade, né? Aquilo que o torna humano junto do outro no encontro analítico, né? E Alan frequentemente diz que psicoterapia é uma viagem compartilhada, e eu concordo completamente, assim, né? É como se a gente estivesse no mesmo barco, assim, né? A gente fala, estamos no mesmo barco, mas é engraçado como muitas pessoas se colocam sempre como as pessoas diretoras, assim, as pessoas que não se envolvem naquilo, né? É uma viagem compartilhada, onde a gente é afetado diretamente, emocionalmente também, né? E a gente pode, desse jeito, né, compartilhado, explorar juntos, né, os territórios da existência, né? Não de uma maneira professoral, mas de uma maneira onde os dois se colocam no mesmo nível, assim.
eu acho que conversa um pouco até com Biswanger, assim, né, que a terapia deve ser, a análise deve ser terapêutica para os dois, assim, né, não só para o analisando, né. E mais do que isso ainda, né, e ela tem a máxima que é o relacionamento que cura, tá? Não são as intervenções clínicas ou o grande conhecimento filosófico que algumas pessoas podem ter. É o fato de estar em relação com o analista e o analista estar completamente vulnerável que faz com que aconteça isso que a gente chama de cura ou de algum tipo de reelaboração desses conteúdos existenciais, porque nem o analista se coloca em uma pessoa protegida teoricamente daquilo que se desvela, né? Então, mais do que técnicas, né, o que transforma o encontro genuíno, o que transforma nas pessoas é um encontro genuíno, né, é estar em contato com outra pessoa, é estar em contato com outro humano, assim. E aí um conceito prático central da sua obra é o aqui e agora, né, como eu estava falando lá no começo, é um cara que cresce nos Estados Unidos, assim, vai se formando teoricamente nos Estados Unidos, e a gente não pode jogar fora o PERS, né, assim, da Gestalt terapia, e toda essa questão do aqui e agora, né, o que acontece na terapia. Então, tanto na terapia individual, quanto principalmente, né, na terapia de grupo, Yalom valoriza o momento presente da relação com o espaço privilegiado, como espaço privilegiado para a mudança. Por quê? Porque na teoria de Yalom, ele vai falar sobre microcosmo e macrocosmos, né, assim, todas as questões que acontecem lá fora, é importante que elas aconteçam aqui. Por exemplo, se uma pessoa ela tem vergonha de falar para o chefe algumas questões que ela encontra enquanto um descontentamento, se ela for capaz de fazer isso com o analista, talvez esse ensaio de ser sincero com alguém pode ser que traga outras consequências lá fora. Então é muito interessante, né, pensar o espaço privilegiado para mudança, porque ele pressupõe um espaço onde a gente pode treinar, onde a gente pode ser nós mesmos, onde nós podemos ser autênticos, né, e não só o analisando, percebe? Porque se o analista é autêntico, ele fomenta a autenticidade do analisando também. Então é um jogo, assim, é uma dinâmica do aqui e agora, o que é possível, né, nesse microcosmos chamado terapia presencial, ou até a virtualidade, o remoto, né, e tudo mais. Então, em vez de apenas falar sobre o que acontece lá fora, né, os dilemas interpessoais que a pessoa enfrenta lá fora, ele convida os pacientes a olharem para o que se passa entre eles, né, e o terapeuta. O que acontece entre nós aqui? O que está acontecendo entre nós, agora, aqui, né? Por que eu estou me sentindo dessa maneira? Será que outras pessoas se sentem assim também, né? Isso permite que a relação terapêutica se torne um laboratório vivo, né? E olha que interessante, né? De experiências emocionais e de autoconhecimento. E quando ele fala isso, ele fala o seguinte, né, respeitando a singularidade de outra pessoa, esse laboratório vivo se torna algo que nem eu, enquanto analista, tenho controle mais. Assim, então, o que vai sair disso, eu não faço ideia. Mas é interessante que saia alguma coisa, é interessante que a gente também se movimente, né? Ele vai falar muito sobre esse dilema entre ação e discurso, assim, né? Ele acha que as coisas têm que estar meio em congruência, assim, porque a pessoa pode falar, eu não quero uma coisa, e pratica exatamente o que ela diz que não quer. O que é isso que está acontecendo, né? E mais do que isso, né, o que está acontecendo aqui e agora, na relação terapêutica. E aí tem uma questão polêmica dele, né, que ele enfatiza o valor da autorrevelação, né, e isso vai, assim, numa contramão gigantesca, assim, de todas as ditas psicanálises, assim, né, porque, pô, como assim você vai falar sobre você, né, assim, como é que você vai trazer questões sobre você, né, então, diferente, né, dessas tradições mais clássicas, né, em que a neutralidade era idealizada, né, e ela defende que o terapeuta possa, vou até grifar, com cuidado, né, não é tudo que você vai falar, compartilhar aspectos de sua experiência, quando isso ajuda o paciente a se sentir compreendido ou avançar na sua própria reflexão, né? E aqui eu coloco mais uma frase, né? Essa autorrevelação, né, não é para aliviar o terapeuta tem que estar em análise também, mas para aprofundar o vínculo e humanizar o processo. Por quê? Porque existe sempre uma questão do seguinte, né? Se você vem encontrar semanalmente com uma pessoa que você não conhece, fica meio assim, né? Por que essa pessoa está fazendo esse tipo de intervenção ou me provocando para esse lugar, né? Quando o terapeuta faz uma autorrevelação, ele cria a sensação de que essa pessoa não está sozinha no mundo. Porque geralmente quando as pessoas vão enfrentar, né, os dilemas existenciais, né, lançadas na sua própria existência, tendo como tarefa existencial ter de existir, elas podem se sentir sobrecarregadas e achar que aquilo só acontece com elas. É para isso que existe, por exemplo, o grupo Aula-Non, né, que são grupos, é um grupo que junta
pais de filhos adictos, assim, porque daí a pessoa começa a sair da posição de que aquilo só aconteceu com ela, e elas conseguem compartilhar. E isso tem um efeito de humanizar o processo. Faz parte da existência esses dilemas. Você acha que é só com você que acontece, né? Eu também, assim, né? E isso aqui funciona principalmente com adolescentes ali que estão entre escolher qual faculdade, não sei o quê, assim, né? Às vezes você dizer para ele assim, olha, esse dilema é muito grande, mas você não precisa escolher uma faculdade só, né? Eu, particularmente, fiz três, assim, então é interessante também que você tem essa opção e eles ficam, nossa, dá para fazer? Dá, a vida não é só essas cobranças, assim. Isso traz um lugar de espaço compartilhado, onde eu sou um humano, que também não preciso tomar todas as decisões a ferro e fogo, que eu também tomo decisões que eu me arrependo, ou mais ainda, sempre compartilho do caráter de liberdade a ponto de nada me determinar. E hoje eu sou psicólogo, mas eu não posso ser mecânico e não estou nem aí a respeito disso. Isso traz a liberdade e traz o encontro mais verdadeiro, aonde o terapeuta, através da sua autenticidade, também consegue fomentar algum espaço de autenticidade do seu cliente também. Então é isso. Nós somos o veículo, né? Nós estamos em jogo, por isso deve ser feito com muito cuidado, porque assim, se você não estiver fazendo uma análise pessoal e achar que eu vou fazer autorrevelação no sentido de continuar, né, ou aprofundar o vínculo, você pode estar fazendo uma besteira. Então é muito importante, né? E o Yalom fala sobre o analista enquanto veículo, né? O analista enquanto esse veículo que vai levar a terapia para algum lugar. Então é muito importante que a gente possa cuidar de nós mesmos também, para que a gente não fique transformando a relação terapêutica em algo nosso, né? Assim, algo que eu quero que aconteça, que eu quero, que eu acho que é melhor. Então, assim, estejam muito atentos. Faz sentido aqui e agora, a autorrevelação? Acho que são dois pontos muito fundamentais do Yalo, que não dá para passar, né? Sem falar. Duda, quer trazer um comentário? Eu quero fazer uma pergunta, assim, porque como terapeuta e também considerando que todos que estão aqui também, quase todos são terapeutas, você falando sobre autorrevelação, o que que você considera de cuidados que o terapeuta deveria ter, assim, ao trabalhar nessa perspectiva da autorrevelação? Acho que Quais todos são os os cuidados, cuidados? né? Acho que Hum, todos os cuidados. Mas Acho que nessa posição, assim, que você está de supervisor, mas também trazendo a obra do Ialo, né, toda autorrevelação, se eu pudesse dizer de um modo mais simplório, assim, ela deve sempre ter um objetivo clínico, né? Ela deve ter sempre um objetivo clínico, de trazer para a pessoa para a experiência compartilhada. Se ela for feita de maneira meio boba, assim, meio leviana, assim, você pode estar fazendo uma coisa errada, assim, não está trazendo nenhum tipo de benefício para o campo analítico, né? Porque o que que acontece, né? Por que que algumas, e principalmente é isso, né? Eu sou quase um megazord, assim, eu tenho a minha, eu gosto de Yalom, eu gosto de Alice Holt-Sekuns, eu gosto de Boss, eu gosto de Freud, e aí vai formando isso que é o Roberto Clínico, né? Eu entendo que, às vezes, uma autorrevelação feita no momento errado pode criar a sensação, no analisando, de que o problema dele é menor que o seu. Sabe assim, tipo, poxa, como é que eu vou falar para a Duda sobre esse problema, sendo que ela perdeu a mãe, sabe assim? Sendo que você não, será que ela precisava saber disso, né? Será que ela precisava começar a cuidar disso? Será que ela pode, será que ela vai se sentir como uma pessoa de experiência compartilhada ou uma pessoa sobrecarregada com o seu problema? Então é muito importante, né, que a autorrevelação ela sempre tenha um caráter clínico de trazer a sensação de que, ó, tamo junto, né? Não que o meu problema é maior que o seu. E acho que essa pode ser uma maneira de escorregar quando a gente vai tratando isso sem cuidado, né? Assim, quando a gente não tem escrúpulos, né? Eu sempre falo para todo mundo, pedra no sapato, assim. Não vão ler no Desafios da Terapia e vamos sair correndo todo mundo em direção à análise clínica, assim, não. Vai com escrúpulo, vai devagar, vai testando, vai construindo o seu estilo pessoal. E acho que também o campo para a construção do estilo pessoal passa pelo erro. Então, assim, muito do que eu entendo hoje como uma autorrevelação bem feita participou de um campo onde eu, opa, passei do ponto, falei demais, né? Que aí acaba trazendo a sensação, por exemplo, nos pacientes de, pô, eu tava falando do meu pai esse tempo todo, e você não tava muito bem com o teu pai, né? Como é que é isso, assim, né? Às vezes eles perguntam diretamente, assim, né? Às vezes eles se sentem mal também, às vezes por não ter percebido alguma coisa que a gente pode revelar. Mas é importante que a gente fale, ó, tamo junto, misturado e bora pra frente, assim. Não se trata do meu problema eu resolvo na minha terapia, fica tranquilo. Mas é importante também limpar sempre o campo analítico. Faz sentido um pouquinho? Todo mundo? Firmes? Então, boa. Então, bora continuar aqui.
porque ainda tem mais um pouquinho, e acho que agora a parte, o creme de la creme dessa exposição, que são os aspectos teóricos, tá? E eu não peguei aspectos teóricos do terapia de grupo, né? Apesar de saber que o Yalom tenta fazer uma espécie de tradução, né, do campo de grupo para esse lugar individual, mas a gente pode até conversar em algum momento a respeito disso, se estiverem dúvida, mas para a gente falar sobre aspectos teóricos, principalmente dessa obra magna, Existential Psychotherapy, de 1980, né, que não tem novas edições. É o mesmo texto de 1980, eu acho que precisa, talvez, de uma oxigenada em alguns termos e alguns casos que ele coloca, né? E é justamente esse livro aqui que eu mostrei para vocês, que é bem legal, é caro, né, quem quiser importar, mas eu acho muito bom também, esse aqui. Bom, nesse livro, Extension Psychotherapy, né, qual que é a diferença, né? Diallo vai construir uma estrutura compreensiva, né, da psicoterapia a partir do que ele chama de 4 preocupações fundamentais da existência. Assim, ele vai traçar, ele não vai pegar, por exemplo, a lição de Sakuns, vai pegar todo o sofrimento humano e ir traçando com o conteúdo da angústia. Ele vai falar só 4. O analista só precisa estar atento a 4. Morte, liberdade, isolamento e ausência de sentido. Ele vai dizer que todos os paradigmas existenciais estarão conectados com as ansiedades, né, feitas e provocadas através da finitude, do caráter de liberdade que nós temos, do isolamento fundamental, que significa não interessa o quanto vocês querem ser empáticos com os outros, sempre estaremos sozinhos, né, e a falta de sentido de tudo, não existe um sentido último para a vida, né, e isso pode trazer, não uma tranquilidade, mas uma preocupação, e o que a gente vai encontrar na clínica são medidas neuróticas para poder fugir disso aqui. Eu não sei quem veio antes, né, se é o ovo ou a galinha, mas é muito parecido, eu acho, inclusive, com a lição de Saikuns, e é por isso que eu faço uma interlocução dos dois, assim, o tempo todo, inclusive, enquanto eu estou dando aula de Existential Psychotherapy, né. Essas não são categorias clínicas, né, a morte, liberdade, isolamento e falta de sentido, né, mas condições universais da vida humana, ou seja, a conditio humana, né, a filosofia fundamental, né, fontes profundas de ansiedade que, quando negadas ou evitadas, se manifestam de maneira sintomática, ou seja, ele vai pegar também, né, os recursos neuróticos que as pessoas usam para fugir do caráter da morte, da liberdade, do isolamento, da ausência de sentido, mas ele não vai pensar de maneira filosófica, ele vai pensar de maneira sintomática e a maneira que ela se apresenta, inclusive, com um analista, né? Como que o analisando pode estar querendo fugir da morte, né, da finitude, do fim das coisas, como que o analisando ele pode estar querendo fugir do caráter de liberdade e responsabilidade, como que ele pode estar querendo se juntar, né, no analista, e principalmente como ele pode estar cobrando do analista um sentido último, assim, né, e a gente vai e sempre devolve a pessoa para ela, uma vez que a tarefa existencial é dela, né. Agora, mais detidamente, a gente pode falar sobre a morte, né? Para Yala, a morte é a preocupação existencial central, assim, ela está conectada com todas as outras, né? O medo da finitude acompanha o ser humano desde cedo, ainda que a maioria de nós vive em negação. E esse desde cedo é muito legal, tá? Porque como ele faz uma articulação, né, também a partir da psicanálise, ele vai olhar essas reminiscências, assim, né? Como que as pessoas aprendem isso, né? É porque a gente encontra em algumas teorias dizendo que as crianças não concebem a morte, assim, até seus 6 anos, assim, né? Só que ele vai dizer assim, a ansiedade que uma criança tem de não ir para a descarga, né, ela está com medo de quê? Ela está com medo da descarga ou ela está com medo de morrer, né, de sumir, né? Então ele vai colocando a gente para conseguir compreender também, né, qual conteúdo filosófico, qual experiência filosófica existe nessas experiências bobas do dia a dia, assim, inclusive das crianças, assim, o que traz talvez para quem tiver interesse um escopo para pensar também a clínica infantil, quem sabe, né? Ele escreve que embora a realidade da morte não destrua, né, a ideia da morte não salva. Isso é incrível, assim, né? Por quê? Porque o Miles concorda com ele nesse sentido, né? O Miles, ninguém lá da ADI ou outros lugares, assim, gosta muito do Yalo, porque eles acham que ele é muito simplista, né? Muito prático, né? Mas isso aqui é muito interessante, né? Porque a ideia da morte, ela não nos mata, né? Ela nos salva, porque a gente lembra que ela existe, que ela está ali no horizonte de sentido, e a gente se coloca enquanto uma pessoa dentro da tarefa existencial de maneira mais assídua, né? E o Miles concorda com ele que fala a única tarefa da morte é nos lembrar que estamos vivos, assim, né? Entretanto, né, algumas pessoas têm uma série de dificuldades para compreender que nós iremos morrer e não conseguem fazer disso uma força,
mas uma vontade de desistência frente a ela, né, dessa grandeza da natureza irrevogável da morte, né. E é interessante isso também, né, porque na proposta da Alice Tsai-Kun, ela vai falar sobre as condições filosóficas, né, sobre as questões filosóficas, e que o passo do analista é justamente fazer com que essa escuta aguçada se torne algo mais tranquilo, né, de lidar. E Alan também, em 1980, ele fala que a gente integra, né, a consciência da morte, né? A vida ganha, ao integrar, né, a vida ganha intensidade, né, urgência e valor, assim, a gente acaba se colocando de maneira mais fundamental na tarefa existencial ao se lembrar da morte, né? Por isso que ela deve ser sempre colocada como pauta, assim, sempre colocada como pauta e às vezes a tentativa do cliente de evitar, por exemplo, o fim das coisas, a morte dos outros e tudo mais, evitando dessa maneira a própria morte também. Isso significa, né, na psicoterapia, né, ajudar o paciente a confrontar, né, em vez de evitar a ideia da morte, né, permitindo que ele se torne, que a morte, né, se torne uma força vital, um convite à autenticidade e à presença na vida. Assim, não, você vai morrer, né, o que você vê de futuro, assim, né, vamos fazer dessa vida algo que a gente, né, é urgente, é para hoje, assim, né, eu acho muito legal isso aqui, porque isso está conectado com diversas questões que aparecem para a gente, assim, na clínica, né? Às vezes as pessoas acabam, por conta de um evento, né, e a tentativa de fazer com que aquilo não tivesse acontecido, ficam presas, assim, no loop, né, que não permite que elas sigam em frente também. Então a gente fala, olha, você só tem uma certeza, bora, né? E aí, como é que é isso, né? Porque evitar a morte dos outros, e principalmente a sua, não é algo que dá para se evitar, mas a gente ganha realização e autenticidade, uma vez que lembramos que somos finitos também, né? Então, o analista, por mais que o tema não seja a morte, tudo está relacionado com morte, assim, né? Provavelmente, quando alguém chega na clínica com vocês, é porque pode ter acontecido alguma coisa, né? A quebra de uma expectativa, uma demissão, né? A quebra, o término de um relacionamento. E o que, que é isso, se não o fim de alguma coisa que vigorava, né? Assim, então, mesmo nesse sentido, é interessante observar como que essa pessoa lida com o fim das coisas, né? Que eu acho muito interessante, né? Outro caráter fundamental do Existential Psychotherapy é a liberdade, né? Também traduzido ali para Aristotle através de Sartre, né? Então, a segunda preocupação fundamental é a liberdade, né? Entendida não no sentido político, né? Não se trata de ser um preso, né? Assim, atrás das grades, né? Mas ontológico, né? Filosofia. Nada nos define. E ser livre significa reconhecer que não há um roteiro dado, né? E que nós somos autores das nossas escolhas, e isso ao mesmo tempo é libertador e angustiante. Né? Eu acho isso fantástico, assim, né? Porque alguns analistas acham que fomentar a liberdade vai trazer, de algum modo, uma tranquilidade. Caramba, assim, né? Quando você começa a se dar conta de que nada te define, né? Nem os outros, nem o mundo, nem nada, isso traz, na verdade, uma grande pressão, assim. E é por isso que ele vai entender que a ansiedade, assim como a Alice nos coloca a escuta aguçada, não são coisas a serem combatidas, né? Mas enquanto estiver gerando ansiedade, enquanto estiver gerando escuta aguçada para um conteúdo existencial, vocês estão no caminho certo, assim, porque é justamente esse lugar de desconstrução para a construção que ele vai falar. Então, a liberdade, que é a gente capitaneia, né, algumas pessoas capitaneiam essa questão de você é livre, né, e isso nunca vai ser entendido como algo libertador, mas angustiante, porque agora a responsabilidade é sua, né, ele vai falar sobre isso, né, a liberdade, ela vem acompanhada do fardo da responsabilidade. Porque se a sua vida, né, não tem um plano prévio, né, dado, um destino traçado, cada um deve criar isso. Poxa, olha que tarefa difícil, né, assim, criar a tua própria vida, criar suas próprias condições e tudo mais, né. Então ele vai tirando um pouco dessa atitude que vai colocando a culpa nos outros e começa a falar, tá, mas isso é uma responsabilidade sua, né. Um fato interessante é que ele vai também, no livro Existential Psychotherapy, fazer um traçado etimológico da palavra responsibility, né? Que ele vai falar que responsabilidade é a habilidade de responder ao conteúdo existencial dentro da liberdade, uma vez que você deve criar, né? Então, ele vai fomentar a responsabilidade da pessoa pela própria existência, tirando ela um pouco dessa linha discursiva de que a responsabilidade é dos outros, né? E essa ansiedade, né, da liberdade surge justamente disso, né, dessa constatação, né,
que somos responsáveis, né, por tornarmos quem nos tornamos, assim. E mais do que isso, né, de que não existe nenhum solo seguro, assim, né, que a gente vem, nos formamos, somos psicólogos, nada nos define, né. E isso, ao mesmo tempo que gera uma força, também gera ansiedade e medo frente à existência, uma vez que a gente precisa realmente pegar a existência e fazer dela alguma coisa. Muitos sintomas psicológicos, né, expressam, em sintomas psicológicos, a gente pode pensar até neurose, tá? A tentativa de fugir dessa liberdade, como delegando o controle aos outros, às normas, à crença ou até ao acaso. E é engraçado esse os outros aqui, porque ele vai falar justamente do analista, né? Quantos de nós não somos contratados com uma pessoa que está diante de um dilema e não sabe como decidir? Então, ela fala, vou aqui fazer análise com você para ver se você me ajuda a decidir, assim, se lascou. Se for com um psicoterapeuta existencial, você se lascou, não vai ter resposta, ainda vai ter angústia e mais problema para você olhar, né? Então, a tarefa do terapeuta, né, a tarefa terapêutica, é ajudar o paciente a reconhecer sua própria autoria e a suportar o peso das suas escolhas. Isso significa perceber, né, o quanto também na relação terapêutica ele está transferindo para você a responsabilidade pela vida dele e pelas escolhas, né? Eu acho muito interessante isso, né? Porque a gente é sempre colocado nesse lugar de ajudar os clientes, né? Só que eu sempre provoco o pessoal no Extension Psychotherapy, no grupo lá, que é isso, né? O quanto ajudar os outros é problemático, né? Porque você tira o peso deles das próprias decisões, né? Das próprias questões existenciais, assim. Você alivia, mas ao mesmo tempo você atrapalha. Então, assim, ordem e lema talvez seja não ajudar, assim. E isso é muito contraprodutivo e até um palavrão para algumas pessoas, né? Que vem, às vezes, na supervisão com aquela pressão de como assim eu não vou ajudar, né, meu paciente? Ele está me pagando, ele está não sei o quê. Cuidado, você pode estar sendo tragado para dentro do sintoma dele e sendo um papel ativo não na cura, né, mas na piora desse quadro onde a pessoa tenta fugir de todo modo da liberdade. E todas essas questões, né, tanto a morte, a liberdade, e agora a gente vai entrar no isolamento, depois a falta de sentido, o Yalo, ele não fica só no campo teórico, tá? Ele vai e mostra como que isso acontece na clínica, assim. Eu acho que é isso que é a parte mais legal dele, assim, né? Ele não fica só no campo de teoria, ele vai e te mostra como que ela realmente acontece, e de algum modo, talvez até expresso nas novelas dele também. Uma vez que vocês agora podem se aproximar dela, né, o Carrasco do Amor, o Mentiras no Divã, né, Criaturas de um Dia, e tudo mais. Outro caráter fundamental dele é que ele vai traçar o isolamento, né, e isolamento existencial, né? Não é esse isolamento ôntico, assim, né, de ficar sozinho, isolamento fundamental que não dá para se superar, né. Então, Yalom distingue esse isolamento ontológico de forma mais comum, né, como o relacionamento interpessoal social. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma característica filosófica, né? Aquela característica que, mesmo rodeado de pessoas, né, há um nível de solidão que é inevitável. Assim, ninguém pode viver ou morrer por nós. Ele vai nessa, né? Ninguém pode viver ou morrer por nós. No final das contas, a gente sempre faz uma experiência isolada dos outros. Essa coisa de colocar os sapatos dos outros é uma questão muito problemática, uma vez que, por mais que as nossas experiências sejam parecidas, ninguém vive, né? Eu trouxe agora, no curso que a gente está lendo, Resident Psychotherapy, a metáfora do bebê, né? Mesmo o bebê, né, que talvez faça a experiência mais una com a mãe dele, daqui a pouquinho, assim, né, 2, 3 meses, assim, ele já está começando a ter ali o batimento cardíaco, já está começando a chutar, daqui a pouco ele já está começando a mostrar que mesmo dentro de outra pessoa, ninguém faz uma experiência conjunta, assim. É tudo isolado, o bebê está isolado, nós estamos sempre isolados. E isso é uma questão insuportável para algumas pessoas, né? E a terapia é isso, né? A terapia, por mais que o encontro seja autêntico, ela não elimina esse isolamento. De toda forma, o seu cliente está separado de você, né? Então é importante entender que isso pode se tornar suportável e reconhecido, né? Uma vez que as pessoas podem trazer como sintoma a necessidade de estarem grudadas nas outras, fundamentalmente. A sensação de que as pessoas são casadas e depois de casar não pode separar, ou que meu pai tem que me amar para sempre. Não, assim, as pessoas têm que entender que são pessoas isoladas e, nesse sentido, são jogadas
na sua própria questão existencial e vivem de maneira liberta, assim. Então é um strike geral, né, assim, não tem como fugir uma da outra, assim, né? Se você encara o caráter de liberdade, você encara o caráter do isolamento, e aí você encara que como morte você precisa se cuidar, então, assim, é sempre uma terapia que movimenta, né? E aí esse encontro terapêutico, né, entre analista e analisando, é justamente o lugar, né, o aqui e agora, onde se torna possível transformar, né, essa solidão em uma relação autêntica, quando a gente reconhece que, meu, o problema é que o problema é teu, assim, não tem como eu cuidar de você, eu não tô junto de você, converso com você por 1 hora, daqui a pouco eu entro em outra sessão e você segue a tua vida, assim, não tem como você me usar como um terapeuta guru, assim, né, que você acessa, por exemplo, o WhatsApp 24 horas, né, então a gente não nega, né, o caráter de isolamento, mas a gente habita junto com o outro esse espaço analítico que proporciona uma relação diferente, né, para que isso se torne suportável, né, e não insuportável mais, né, e isso é até libertador, né, assim, poxa, isso significa que eu tenho que tomar conta da minha vida, que eu não estou grudado com a minha mãe, que eu não estou grudado, não, né, mas tem pessoas que se esforçam o tempo todo para fugir desse caráter de isolamento existencial, né, se colocando em festas, entre outras coisas. E é legal, né, porque o Yalom, ele fala muito da posição do analista, então, seríamos nós, né, analistas, pessoas que tendem a fugir do nosso isolamento, afinal de contas, a gente se encontra o tempo todo com diversos outros clientes, assim, e a gente começa a perceber em nós mesmos, assim, é muito legal ler esse livro, porque ele vai nos desconstruindo meio que por dentro também, nos convida para olhar para essas questões existenciais, né, e a última, né, e não menos importante, né, a questão da ausência de sentido fundamental, né, que é uma ausência de sentido, ou falta de sentido, meaningless, tive que fazer traduções diretas de alguns termos, então se aproximem também da maneira que vocês quiserem compreender, né. E é isso, né, o que tem a ver essa coisa da falta de sentido, né, que nós somos jogados em um mundo, né, sem garantias transcendentes, né, cada pessoa precisa criar um significado próprio, né? Ser ativamente uma pessoa que cria isso, né? E quando esses sentidos, né, eles colapsam, né, seja por perda, por crise, desesperança, surge o vazio existencial, ou a angústia fundamental, que estava sempre ali, né? A gente vai construindo, sei lá, sou brasileiro, sou homem, faço isso, faço aquilo, sou casado e tudo mais, né? A sua vida acaba se tornando essa tarefa, só que tudo isso pode fluir de uma hora para outra, né? E aí o que estava lá é o que sempre esteve, né? Esse vazio que nos fundamenta, né? Essa angústia fundamental que Heidegger também vai dizer na sua ontologia fundamental do ser e tempo, né? E que Alice também vai dizer sobre essa condição humana e a angústia que está sempre em jogo. O risco está sempre em jogo, a nadidade está sempre em jogo, né? Por mais que a gente acaba nos fazendo em cima de coisas que nos dê sentido, né, para a vida. Elas podem sempre, de uma hora para outra, acabar, né, e se romper. Então, a terapia não oferece respostas prontas, né, mas ajuda o indivíduo a criar um sentido vivo, né, um sentido vívido que não pode se colapsar com qualquer coisa, assim, ou seja, feito a partir do outro, né, feito a partir das condições. Se o que me define hoje como um sentido existencial é ser psicólogo, assim, ferrou, assim, porque eu posso sofrer um acidente e me tornar outra coisa, assim, né? Por que não, afinal? Né? A vida está sempre aqui para nos testar mesmo, assim, testar esses sentidos. Então, construir um sentido próprio é também uma maneira de se atingir a autenticidade, né? E isso tenta, ele possa, né? Uma possibilidade de sustentar a sua existência, né? Não é, mesmo as nossas mais profundas elaborações, elas estão sempre em jogo, em risco, né? E isso é uma coisa fundamental, né? A ausência de sentido sempre estará presente, por mais que a gente crie isso, né? E aí aqui nessa parte específica, né, o Yalom se inspira no Viktor Frankl, né, da logoterapia, né, assim, mas ele vai além, né? O sentido não é algo a ser encontrado, né? Mas algo a ser construído no encontro com os outros, né? Assim, na vida, né? A gente não encontra, tá, meu sentido de vida é esse, pum, né? Porque às vezes o Frankl faz um pouco disso, né? Não sei se vocês já se aproximaram de Em Busca de Sentido, né? Às vezes as pessoas chegam com um sofrimento, ele vai dizer que o sentido do sofrimento, assim, o cara perdeu a família inteira, aí, tá, sarou. Agora eu sei que o sentido da minha vida era sofrer pela minha família inteira que foi assassinada no campo de concentração. Ele vai dizer isso, ele não vai jogar fora
mas ele vai dizer que isso é um pouco, que não é sobre ser encontrado, né, é sobre ser construído pela própria pessoa, que aí ela pode perder tudo e ainda assim entender que, no fundo, era nada que existia, né, a todo momento. Então, essas 4 dimensões, né, morte, liberdade, isolamento e falta de sentido, né, formam o núcleo desse livro aqui, tá? E não subestimem, tá? É um livro, tô falando rápido aqui com vocês, mas é um livro de 500 páginas, tá? Então, assim, tem muitas questões teóricas, muitas questões práticas, e eu recomendo profundamente. Para quem não conseguir ler inglês, tem uma tradução para espanhol, que pode ser comprada fisicamente ou encontrada na internet também. Recomendo fortemente, assim, a clínica realmente muda quando a gente acaba fazendo uma interlocução entre as questões existenciais presentes em Heidegger, Soitsakuns, Boss e o Yalom, porque está tudo meio no mesmo bolo, né? E aqui, né, eu faço até uma alusão, e a gente não pode deixar de pensar na Alice Soitsakuns, que também pensa, né, escuta aguçada, não como uma patologia, né, algo a ser combatido, mas algo que revela uma possibilidade maior para aquela pessoa existencialmente, né? Então, assim, tudo isso que vai apontando enquanto ansiedade não são patologias a serem combatidas, mas condições estruturais da existência, que todo mundo está suscetível em maior ou menor grau, né? Então, toda neurose, segundo ele, é uma forma de defesa contra uma ou mais dessas ansiedades fundamentais. E o nosso trabalho é esclarecer essas neuroses e mostrar por que ela não funciona, e quem sabe, a partir disso, a pessoa construa uma relação mais autêntica consigo mesma, sempre colocando o fato de que o próprio analista não é protegido teoricamente, né? Na relação, a gente se modifica vendo essas questões eclodindo também, né? E é interessante isso, né? Eu até coloquei aqui esse disclaimer, né? Do terapeuta como pessoa, né? Não do terapeuta enquanto um especialista. E ela defende que o terapeuta, né, precisa trabalhar não apenas com o sofrimento do outro, mas também com o seu próprio enfrentamento existencial, né? Assim, a gente está em jogo também, né? E olha que diferença das outras teorias, assim, que coloca a gente numa posição superior. Não existe proteção teórica para a existência. Não é porque você leu Ser e Tempo que agora você sabe mais sobre a existência do que os outros. Pelo contrário. Agora você vai ser acometido pelo fato angustiante de que não existe nada ali. Então as coisas perdem, inclusive, o caráter tranquilizador, né? Então, e aí que ele vai falar sobre a vida, né? Enfrentamento existencial significa viver, gente. Que é justamente isso, né? Experiência clínica, potência clínica, ela não advém de ler livro, ela vem de você se ferrar na vida, ela vem de você se colocar em direção na vida, né? Você vai viajar pelo mundo, fica com dor de barriga lá nos Estados Unidos e percebe o quanto é caro as coisas, sabe assim, faz as coisas, não precisa nem ir tão longe, assim, sai do seu estado, vai conhecer outras pessoas, vai na rua conhecer pessoas, porque isso é lá que está, né, a questão filosófica fundamental de alguém que experimenta a vida existencialmente, né, não só teoricamente também. Então, o contato, né, com a morte, né, o envelhecimento, né, a perda, né, e com os limites são partes inevitáveis da prática clínica, assim, né? Por isso ele insiste, né, que o crescimento pessoal do terapeuta é tão importante quanto a sua formação técnica. Entende? É o campo da experiência que forma um analista potente. Não é você ler e entender Heidegger de trás para frente e fazer uma teoria, um mestrado, um doutorado. É você perceber que as coisas se perdem, é você sentir na tua pele o quanto isso modifica a nossa própria existência. Assim. E eu acho que a gente é levado àquela máxima de filósofos contra a vontade, e eu digo um pouco disso em diversos instantes. Assim, né? Se você tiver que fazer uma faculdade de filosofia para aprender filosofia, está fazendo errado. Basta olhar para a tua vida, assim, vai viver, assim, né? Ali que se encontra, talvez, o campo mais fértil de filosofia. Então, a postura existencial, em última instância, é uma forma de estar no mundo, né? Assim, é um estilo de vida, né? Ser analista existencial, né? O terapeuta é um ser humano que, ao compreender suas próprias angústias, pode acolher com mais verdade, né? A angústia do outro, porque ele percebe que quando eu me ferrei, não tinha respostas que dessem contorno para essa dor. Como que eu vou entrar numa relação terapêutica achando que eu vou ter uma resposta que vai ajudar essa pessoa? Então, assim, essa pessoa precisa encontrar, assim como eu tive que encontrar. Porque essa é a diferença, né, daquela consideração de que a gente tem que levar o paciente somente onde a gente andou.
Isso não significa mostrar para ele os caminhos tortuosos da vida, mas é entender que, ao passar por isso, você entende que não existe uma resposta fundamental que alguém pode te dar para tirar disso. Então, essa pessoa precisa construir isso juntos, assim. E isso joga a gente juntos, assim, num barco muito louco que é a existência, né? Não só a encontro analítico, né? Então, umas considerações finais, foi mais longa até do que eu pensei, né, para a gente poder conversar, né? Irving D. Allen, né, para quem não sabe, esse D é de David, né, nos convida a enxergar a psicoterapia não como um conjunto de técnicas, mas como um espaço de encontro autêntico, né, entre duas existências, a sua e do analisando. Né. Seu legado é, ao mesmo tempo, clínico e ético. A cura, né, a dita cura, se é que podemos usar essa palavra, está na possibilidade de se relacionar com o outro de modo verdadeiro, de olhar a vida sem defesas, de dar sentido ao inevitável, à morte, né? Inclusive as expectativas que a gente tem do próprio processo analítico, né? Ruindo na nossa frente, assim. E isso que pode trazer para alguns medo, né? Na verdade é libertador, porque você não tem controle de nada, né? Então a psicoterapia existencial, na perspectiva de Alan, é menos uma teoria e mais uma atitude diante da vida. Assim. Não é só sobre aprender existential psicoterapia, é sobre viver de modo existencial, é sobre praticar a vida de modo existencial, né? Uma maneira de se abrir para o mistério do ser, né? Para a finitude, para a liberdade, sem perder, né? O cuidado e a compaixão. É por isso que ele vai falar do Nietzsche, assim, né? Não é sobre nos tornarmos nihilistas, assim, é sobre encontrar no meio disso compaixão, amor, né, ressignificação e usar a morte como um veículo de potência e não como um veículo que nos inibe, né? E aí termino aqui com uma frase do Staring at the Sun, né? Afinal, não é possível olhar diretamente para o sol, nem para a morte por muito tempo, mas ao tentar, vemos a vida de outro modo, né? Que é justamente isso. Não é sobre evitar os conteúdos existenciais, é sobre encará-los, não superá-los e mesmo assim saber, né, que a gente está aqui de modo misterioso e dessa forma mais liberto também, tá? Por hoje é isso, eu falei bastante, tá? Depois eu volto isso aqui no final. Eu sou Roberto Cruz, sou das Anjos Analista, esse é meu WhatsApp, esse é meu Instagram, esse é meu e-mail, se tiverem dúvidas, quiserem saber mais sobre as dinâmicas dos grupos de estudo, do núcleo mesmo, ou tiverem procurando supervisão, análise, estou sempre à disposição. Volto nisso, talvez no final, quando a gente terminar o nosso papo também. Maravilhoso escutar. Acho que tem bastante coisa para a gente discutir aqui, inclusive deixo agora todos à vontade para quem quiser abrir a câmera, inclusive perguntar diretamente para o Roberto, comentar alguma coisa, nessa nossa segunda parte do seminário. Gabriel? Aqui. A gente, Bom dia. agora sim. Eu fiquei com uma dúvida, inclusive assim, eu achei maravilhoso toda essa proposta que ele tem mesmo com a fenomenologia, eu achei maravilhosa. E eu fiquei um pouco na dúvida de como que esse conceito dele de isolamento se relaciona com o Dasein, né, que é o ser no mundo. Queria saber um pouco mais, assim, se podia jogar uma luz nessa minha dúvida. O isolamento, né, o Dasein é isso, né, o ser aí, né, jogado, né, lançado, né, e aí a gente vai ter o projeto, que é o cuidado existencial. Quando ele vai falar sobre o isolamento, ele vai trazer uma característica fundamental, que é isso, né, ninguém pode fazer a tarefa por mim, né? Assim, ninguém pode viver a minha vida, ninguém pode construir-se a partir de mim, ninguém pode ser projeto a partir de mim. Então, eu acho que ela se relaciona nesse sentido, porque ser jogado aí significa ter a tarefa de ter de ser, né, por si, né? E aí as pessoas, né, em maior ou menor grau, começam a achar que é possível mesclar com a existência dos outros, né? É possível, de algum modo, chegar tão próximo do outro que a gente é quase uma coisa una, né? E isso ele escancara com o caráter do isolamento de que é impossível. Então, isso vai colocar em xeque a empatia, isso vai colocar em xeque esse negócio de eu sei o que você está passando, não sabe nada, assim, né? Você sabe por você. E é interessante isso, Gabriel, porque quando a gente pensa na relação clínica, eu sempre falo a máxima que você só cuida de uma pessoa quando você está no encontro analítico, de você mesmo. Você controla o que você fala, você controla o que você
como você escuta, né? Você fica, sabe, assim, você só pode cuidar de uma pessoa, mas as pessoas entram, né? E é interessante já quebrar um pouco esse paradigma, né, da relação terapêutica. Entram achando que vai ajudar o outro, entram achando que vai cuidar do outro. Isso não significa que a gente não está junto no mesmo barco, mas é sempre interessante que a gente também não se faça a partir da responsabilidade pela vida do outro, que acaba se tornando, talvez, pensando em termos mais heideggerianos, de cuidados, ordem, né, do projeto existencial, como um cuidado substitutivo. Então, a gente não fornece à pessoa a tarefa existencial, a gente acolhe ela no nosso seio, achando que a gente é o terapeuta mais maravilhoso, né, assim, que eu acho que cai naquela máxima, assim, né, se o Marisando está dizendo que não consegue viver sem você, alguma coisa está errada, assim, porque ele tem que ser autônomo, ele tem que se emancipar da gente, ele tem que viver para além da gente. Não porque esse é o fundamento último, né, o objetivo último da análise, mas porque não há nada que garante que semana que vem eu estarei aqui, né, assim, então, imagine só, né, você vai, constrói um lugar onde, é tão importante te encontrar, né, mas se a morte, e é isso que é legal, né, porque na própria relação a morte está em jogo, isso aqui pode acabar por N motivos, por vontade própria, ou porque eu me mudei para outro país e agora já não ofereço mais terapia virtual, né, remota, então, o isolamento, ele tem a ver um pouco com isso, né? A tarefa de ter de ser, se eu fosse pensar em termos heideggerianos, é toda nossa, né? Assim, não é dos outros, né? Mas existe uma vontade tremenda da gente de se juntar com os outros, assim, né? De que os outros nos ajudem, que os outros nos formem, assim. Isso não significa que não tem aquele mitdazen, assim, né? A experiência de ser no mundo, compartilhado, né? Mas mesmo no compartilhamento, você só cuida de você, assim, são diversos indivíduos, assim, né? Então, eu diria mais ou menos por aí. Faz um pouco de sentido? Fez todo sentido. Boa. Antes de passar a palavra para o Gilead, eu queria fazer uma pergunta, assim, na verdade, eu queria que você compartilhasse um pouco sobre a sua primeiro contato que você teve com o Yalo, qual foi a obra, e também falar um pouquinho sobre o que você acha que, no Brasil, esse autor ainda não é tão discutido, assim, pelo menos na minha experiência na graduação, não ouvi falar do Yalo, não se escuta falar tanto do IALO em outros espaços, até institucionais mesmo, assim, de especializações. Aí eu fico sempre com essa interrogação do porquê não assim não, né? Como diz o povo. Já que ele carrega uma quantidade de obras assim, gigantescas e ele não é tão explorado. Muito boa pergunta, obrigado. O meu primeiro contato com ele, acho que fazem mais de 15 anos, assim, porque por mais que a psicologia não fosse, né, a tarefa fundamental da minha vida, assim, eu sempre gostei muito de ser afetado pelo universo da psicoterapia. Então, tem aquela sessão de terapia, shine treatment, tinha filmes voltados para psicoterapia, então eu sempre me afetei a partir disso, né. Então, meio que andando, assim, sebos e tudo mais, eu encontrei o Quando Nietzsche Chorou, né, me indicaram, falaram que era legal, falei, pô, legal isso aqui. E aí eu comecei a ver que esse autor tinha diversos outros livros, assim, né, e aí eu comecei a me aproximar mais, né, então, eu acho que esse é o caminho de entrada para o Jung, né, é difícil que as pessoas entrem nele a partir, por exemplo, do Extension Psychotherapy antes de qualquer coisa, assim, é muito difícil, assim, a pessoa vai ler um Carrasco do Amor, ou alguém vai indicar alguma dessas novelas, né, para a pessoa que, sei lá, gosta desse assunto, né, de terapia, que às vezes até a Duda é minha esposa, né? Às vezes a Duda fala, pô, não acredito que você vai chegar em casa e vai assistir sessão de terapia, pô, você trabalha o dia inteiro com isso, eu não sei, eu tenho uma obsessão com isso, assim, eu gosto, que eu só fico consumindo esses conteúdos, assim, então já é uma coisa que me acompanha há muito tempo, assim, então, desde Alan, assim, até outros autores que a gente pode pensar nessas, ou produções cinematográficas, assim, que envolvem o conteúdo e o espaço da psicoterapia, sempre me foi muito, assim, prazeroso, assim, sempre achei muito legal. Eu acho que o Yalom, ele é pouco estudado nas especializações do Brasil, ou em alguns desses espaços, acho que principalmente por conta desse legado literário que se mistura com o legado filosófico, teórico dele, e aí as pessoas não sabem quando termina uma coisa e quando começa outra, né? Como a gente não tem, né, a tradução do Extension Psychotherapy,
eu acho que fica muito difícil que você possa trazer um estudo científico a partir disso para que dizer assim, olha, existe um cara preocupado com questões fundamentais filosóficas que, além disso, ainda faz novelas, né, de terapia, né, porque senão ele acaba caindo nesse bojo meio tipo, ele é só mais um best-seller, assim, né, ele é um cara que não manja disso aí. Então, acho que tem um pouco desse estigma, acho que também tem um pouco do estigma literário brasileiro mesmo, né, assim, por quê? Porque o Tirzan está aqui comigo, né, assim, existe um esforço nosso de traduzir a obra do Miles Groff, né, assim, e eu lembro que algumas vezes eu fui desestimulado a ajudar na tradução desse autor, de Daseins-Análise, porque seria mais um objeto teórico no mercado brasileiro, e assim, tem que vender, tem que vender. Então, assim, quando a gente pensa assim, a gente vai traduzir o que do Yalom, né? Uma novela, né, de terapia que, sei lá, a nossa mãe, a nossa avó, ou quem mais se interessar pode pegar e ler, e olha que legal, olha a fofoca, né, assim, ou a gente vai traduzir um calhamaço de 600 páginas, assim, né, que eu fico imaginando como é que vende um livro de 600 páginas, assim, né, aqui no Brasil. Acho muito difícil. Então, eu acho que isso afasta um pouco, né, os pesquisadores nacionais, né, desse autor, mas uma vez que você começa a olhar para ele de modo do cientista, é muito difícil, assim, você não ser completamente atravessado pela clínica dele, assim. E que eu acho que, por mais que não exista alguns lugares mais formais, né, que utilizam diretamente o Yalom, é batata, assim, conhece, já li, sim, já vi alguma coisa, sei alguma coisa, né, acho que todo mundo, ele permeia um pouco o âmbito da psicoterapia nacional, mas eu acho também que é para isso que nasce o núcleo de estudos avançados de análise existencial, né? Assim, a gente já nasce com a proposta do Existential Psychotherapy para que eu possa, ao meu modo, né, convidar vocês a se aproximar da obra em inglês. Mas, mesmo esse que eu coloquei o texto da apresentação em cima do que eu uso para dar aula do Existential, né? Então, uma coisa com 75 páginas. E aqui, antes é tudo questão teórica, né, que eu vou traduzindo, né, e lendo com a galera e tentando aproximar disso. Porque eu acho que também existe, talvez, um afastamento, né, de idioma, um afastamento das possibilidades. Mas uma vez que você se aproxima disso, é muito difícil você não ser completamente atravessado, assim. A clínica começa a tomar outra proporção. Eu acho que é um esforço do núcleo, eu acho que a apresentação de hoje também é um esforço, né? Eu acho que, o Roberto está falando de aula, né? Banda, vamos tentar também, de algum modo, trazer esse nome mais para os campos mais formais de formação, de especialização, mas eu acho que não é só com Yalo, né? Por que eu digo isso? Uma tecla que eu bato muito, assim, da Edith Stein, né? Edith Stein, que é aquela da religião. Né, primeiro? Edith Stein, que era assistente do Russell também, junto com Heidegger ali, né, que é assassinada na Segunda Guerra Mundial. Cara, existem lugares no Brasil que realmente, assim, por esforço homérico, as pessoas acabam falando, vamos ler aqui o que ela tem a dizer, mas aí, por conta da aproximação dela com a religião, a galera fala, isso aqui não é fenomenologia, foda-se, assim, joga fora, né, assim. E que eu acho, assim, um pecado, porque às vezes são lugares que falam da importância do legado feminino e fomentam isso, e eu falo, caralho, cadê vocês falando de Stein, assim, né, fomentando uma mulher, assim, que tem uma história completamente trágica, assim, né, quando ela finalmente conseguiu ser a professora, ficou pouquíssimo tempo, porque era judia, e sofreu as consequências que, por exemplo, Heidegger não sofreu, assim, o Heidegger alemão. Então, eu acho que existe uma não desaprovação, assim, mas um afastamento teórico de gente que precisa ser convocado, assim, né? E eu acho que o Yalom, né, com esse Essential Psychotherapy, traria, né, uma profundidade ou uma prática que não se vê em outros teóricos, assim, a gente perde muito tempo lendo um cara cabeçudo, erudito, assim, difícil de entender, né, difícil de traduzir isso para a clínica, aí tem um cara que tem uma vida baseada nisso, assim, e a gente, não, vamos fazer o caminho mais difícil, né, vamos ler filosofia, tentar traduzir cada um ao seu jeito para uma psicoterapia, e tem um cara que viveu a vida inteira tentando traduzir isso pra gente, assim, de modo simples. E é engraçado isso também, né? Porque lá fora, o Yalom, ele é visto como esse cara
que trata de modo muito simplório, muito prático, assim, né, as questões filosóficas, assim. Mas eu acho que é justamente aí que ele brilha, assim, né, porque ele traz uma possibilidade que a gente possa trabalhar no dia seguinte, né. Por isso que eu recomendo, talvez, o Desafios da Terapia para todo mundo aqui, a leitura obrigatória, assim, né, porque ele é muito prático mesmo, assim, né, como que isso acontece, por que que acontece, para onde vai, e eu tenho certeza, assim, tem 200, quantas páginas? 300 páginas? 300 páginas, exatamente. Vocês não serão os mesmos analistas depois de vocês lerem esse livro aqui. Vocês vão começar a entender a como articular os conteúdos filosóficos que muita gente está aprendendo nas especializações e não sabe, e aí, eu faço o que com isso aqui, né? Que eu acho que é até um dilema que o Giliard às vezes coloca, né? O limite entre a filosofia e a psicologia. Não sei se faz sentido, responde, todo mundo junto. É o que eu acho, Sim, mais ou sim. menos, mas existe um esforço aí da gente, de tentar Mas mudar. mais uma pergunta mais pessoal. Você acha que talvez as pessoas não se aproximem tanto da teoria dele, de algum modo, trazendo uma espécie de críticas sobre essa relação mais intersubjetiva, sobre esse modo de autorrevelação, é, dessa essa prática clínica de estar junto ali do paciente, porque a gente aprende, principalmente na graduação de psicologia, que tem que estar distante. Mesmo que na fenomenologia, eu percebo, assim. Na própria da análise, eu vejo algumas pessoas, de algum modo, mencionar assim, esse distanciamento. Então, só para amarrar, assim, no final, a minha pergunta. Se tem a É ver que eu com sei. isso, se você acha que tem a ver com isso. Eu não sei se tem só a ver com isso, mas talvez isso adicione um tempero a mais do porquê que é difícil aproximar do Yang, né? Como existe, tem que ter muito escrúpulo para fazer o que ele está fazendo, né? Assim, na terapia relacional, eu acho que muita gente pode se perder, ler errado, fazer de qualquer forma. Por isso que eu acho legal, assim, se aproximar de pessoas que realmente sabem do que está fazendo, assim. Porque é um caminho perigoso, tortuoso, difícil, não é tão simples quanto parece, né, assim, as consequências de uma autorrevelação, elas podem ser desastrosas, assim, se não ser feito no momento certo, na hora certa, né, mas, assim, em autorrevelação, eu diria que ela é, tipo, é uma escada, assim, né? Você não já chega já falando da tua vida, a primeira coisa, né? Você vai percebendo isso na relação, você vai percebendo isso no modo que o seu cliente vai te tratando, aí você tenta esclarecer o que está acontecendo, né? Então isso já é uma espécie de autorrevelação, quando você tenta se colocar como uma pessoa, estou percebendo que você tem um esforço gigantesco para que eu responda as suas questões, assim. Fica imaginando se não é isso que, sei lá, faz as outras pessoas se afastarem de você, assim. O que você acha disso, né? Então, existe uma maneira que é meio ensaboada, né? Tipo, olha, aconteceu isso, eu comi isso aqui, aconteceu isso. Não, é uma coisa que deve ser feita com escrúpulos, com técnica, com cuidado. Eu acho que assusta um pouco também, né? Porque talvez as pessoas não consigam lidar muito bem com esses conteúdos, né? De si mesmo. E é uma coisa que a gente percebe por aí, né, gente? No grupo do. Talvez você deva conversar com alguém, né? Muitas pessoas ficaram assim, embasbacadas com a possibilidade de que, sei lá, como assim uma analista não está fazendo análise, assim? O que é isso? O que é isso que ela está se pretendendo fazer? Nem cuidando de si, né? E aí, quando a gente olha para o cenário, basicamente o que acontece, assim, ou se estiver fazendo uma análise, está fazendo uma análise meia boca, assim, sabe? Que não te leva a lugar nenhum, só para falar que está fazendo. Quantas pessoas, assim, psicólogos mesmo, me procuram, só porque quero fazer, assim, né? É difícil atender psicólogo, justamente por causa disso, porque acaba entrando num lugar meio professoral, assim, e eu acabo, não, vou te indicar ali uma pessoa que vai te atender super bem, assim. Então, acho que tem um pouco desse lugar, assim, né? Mas o Desafios da Terapia, o Existential Psychotherapy, o Terapia de Grupo, né? Assim, são livros que colocam o analista como uma pessoa que se afeta diretamente a partir disso. E acho que isso pode colocar o analista com medo, assim, porque a gente fala, pô, não é muito mais fácil, sabe, esses dilemas que a gente estava discutindo, né, sobre rede social, de que modo a gente se aparece, de que modo a nossa humanidade aparece, né, assim, para os nossos analisantes, a gente está o tempo todo meio preocupado com isso, preocupado com o que os outros vão pensar, preocupado com o que o analisando vai pensar da gente, e acho que isso pode se refletir também nesse afastamento da teoria, uma vez que ela pode representar um risco para nós, né, um risco para nossa superioridade, para nossa dita, né, disparidade relacional, né, o analista acima do analista. Imagina, cara, olha o que o cara tá fazendo, né?
Não, cara, às vezes acontece, tá tudo bem, assim, né? Então, eu acho que pode participar de diversas questões, assim. Se eu pudesse dizer, com as minhas próprias palavras, o que pode estar em jogo quando as pessoas se afastam disso. Porque realmente coloca o analista em jogo. Não é uma teoria que nos protege, pelo contrário, assim. Falar, ó, você sabe tão pouco que você não consegue nem responder às suas próprias questões, imagina dos outros, assim. Traz joga o analista para baixo, talvez eles queiram se fazer nesse lugar de neutralidade, de defesa, né, de, não, aqui, ó, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei para onde tá indo, eu não sei, e adoro quando eles vão também me levando para alguns lugares, e aí acontece isso, porque, em geral, o que eu falo é o seguinte, né, o que faz uma análise durar 12 anos? A gente está falando, às vezes, 12 sessões, não é 12 anos, 20 anos, 30 anos, né, o que faz uma relação durar esse tempo todo? Imagina que depois de pouco tempo, 6 meses, a primeira demanda inicial já não existe, assim, a pessoa já deve ter se resolvido, né, com isso de algum modo. O que faz a pessoa permanecer em análise é a relação, é querer te ver, é fazer sentido te ver, sabe? É olhar para as próprias questões de modo acompanhado, assim, é entender que não existe fim de análise, assim, né? Não existe alta de análise, existe, pô, abertura para outras coisas. Lógico que o discurso pode, de algum modo, né, se tornar mais fraco, acabar não fazendo tanto sentido, estou em outro momento da minha vida, mas é importante isso, né? Os analisantes, eles vão, ficam um tempinho, depois eles, aconteceu uma coisa, vou voltar pro beta, assim, né? É importante também que a gente possa estabelecer relação, muito mais do que um lugar de resolver problemas, assim, né? Que é que eu acho que muita gente fica refém, né? Assim, resolver problema dos outros, e achar que a clínica tem a ver com ajudar os outros, fundamentalmente, né? Faz sentido? Uhum. Deixa eu olhar, vou passar a bola para você. Vamos ver aqui. Ó, o Mickey G. Cadê? Estão me vendo? Sim, sim. Minha internet não está muito boa. Enquanto te ouvi, eu acabei solicitando aqui uma ajuda para a Vivo para entender o que está acontecendo, mas é isso. Roberto, parabéns, cara. Parabéns. Acho que o primeiro ponto é parabéns. Muito obrigado pelo espaço, pelo conhecimento, provando sempre que não é só um cara muito bonito, mas extremamente inteligente e meio obsessivo com terapia. É extremamente importante esse espaço, sabe? Tenho conversado com pessoas, sinto isso aqui no espaço do Roberto, né? O quão importante é equilibrar filosofia, fundamento filosófico das nossas práticas, com a prática em si. O quão importante é não apenas aprofundar o fundamento filosófico da nossa prática, porque toda a prática tem fundamento filosófico, mesmo que não esteja evidente. Então, tão importante quanto aprofundar questões dos fundamentos é entender prática. E acompanhando já alguns cursos de vários lugares, eu entendo que existe aí um espaço que não, até agora não está sendo tão trabalhado como deveria, que é como é que nós, psicoterapeutas e analistas, né, que trabalhamos com a matriz do pensamento existencial, colocamos em prática toda essa carga filosófica. Então, o espaço que o Roberto proporciona e a aproximação que ele proporciona, para mim, é extremamente importante, né? Porque é muito bom você ter uma aula com o Casanova, porque ele é um tradutor de obras do Heidegger, por exemplo, para quem gosta do Heidegger, enfim, mas é extremamente ouvir psicólogos de formação que pensam essa questão fundamental na prática clínica. Então, Roberto, parabéns. Espero que continue aqui esse espaço cada vez mais fazendo sentido para nós, beleza? Sobre a tua fala, cara, tem muita coisa que eu anotei aqui enquanto estava falando. Eu vou tentar sintetizar um pouco aqui as perguntas. Não quis te atrapalhar, mas quero começar a partir da questão que o colega levanta, né, sobre
o isolamento, se não me engano, né? Ele queria entender um pouco o isolamento, né? E aí, nesse ponto, eu tive uma questão, que é assim, em que medida, né, se, se servindo das propostas do Yalom, né, a gente pode ultrapassá-lo um pouco, né? Porque, assim, quando ele pontua isolamento, em que medida a gente pode pegar o isolamento e a ideia de intransferibilidade, caráter intransferível da vida, enfim. Como é que a gente pode entender o caráter intransferível da existência, dialogando com o que ele traz enquanto que isolamento, né? Por quê? O Binswanger tem aquela ideia de não falar de identidade, mas nostridade. Na clínica, esse caráter o caráter intransferível da existência e do isolamento, por vezes na clínica aparece como uma tentativa de dividir o peso da responsabilidade existencial a partir da narrativa de pessoas significativas que na maioria das vezes são os pais, né? Então, que isolamento é esse? Que caráter intransferível da existência é esse? Se por vezes, principalmente, né, pensando em caráteres epocais, né, principalmente pessoas que se constituíram, que se transformaram em pessoas a partir da década de 70, 80, talvez até 90, e ainda tem muito essa marca de ter uma vida, né, que precisa ser a sua vida, a sua existência, mas ainda muito marcada por uma atmosfera familiar, por exemplo, né? Então, o isolamento ou o caráter intransferível da existência é um fato para o pensamento existencial. No entanto, a gente tenta com os nossos totens, né? E aí, lembrando do texto do Freud, Totem e Tabu, um texto extremamente existencial para mim, o quanto que o caráter de se entender enquanto livre, ganhar sua liberdade, pode ser desesperador. E, a partir daí, então, eu preciso eleger totens e tabus para que eu consiga barrar um pouco esse gozo, para que eu consiga barrar um pouco essa ideia de liberdade angustiante, né? Então, assim, o caráter de isolamento e o caráter intransferível da existência, por vezes, me parece que a gente tenta burlar esse caráter existencial a partir de um se dissolver na massa, diria o Kierkegaard, de se reabsorver na medianidade do mundo, como diria o Heidegger, e aí me parece muito que aparece esse jogo, né? E aí, ainda nesse ponto, assim, o quanto que pode ser um tanto que perigoso, né? Porque talvez possa emergir daí uma crise, né? Tem um texto lá do Mário Costa Pereira, que é de orientação psicanalítica, né? Ele vai falar sobre desamparo e desespero, né? A morte, a solidão, por exemplo, são situações que não se simbolizam, ou se você é de tradição heideggeriana, não se historicizam, né? Não tem como se apropriar desse espaço, porque é um espaço extremamente solitário, e quem vai passar pela morte vai passar por algo que a gente não consegue simbolizar, né? E o quanto que não simbolizar, não historicizar questões da própria existência pode levar à crise, ao desamparo e à depressão. Porque a depressão, para alguns teóricos, é exatamente a falta de sentido, portanto, falta de direcionalidade. Então, o quanto que a gente pode problematizar o isolamento, né? Sem, no entanto, talvez não, a partir dessa crítica ou dessa problematização, permitir que emerja daí uma crise desproporcional, porque a gente se vale da crise como um lugar de crescimento, né? No pain, no gain. Nós clínicos, né? Mas em que medida a gente consegue pensar nela para que ela não venha de modo desproporcional, assim? Bom, acho que minha pergunta ficou meio complexa, mas vamos ver o que dá aí. Né? Quem convidou o Giliard, né? A pergunta que o cara faz. Brincando, maravilhoso. Algumas considerações, né? Obrigado pelo elogio. Sempre é um prazer te receber aqui e conversar com você. Acho que a discussão psicologia / filosofia é uma questão que precisa ser colocada mesmo, né? Principalmente na base existencial, abordagem fenomenológica,
uma vez que ela é completamente capitaneada por filósofos, assim, né? É difícil observar, por exemplo, às vezes psicólogos, né, pessoas da prática, assim, né? E muitas vezes esses filósofos são os filósofos que atuam de modo psicológico, assim, né? E oferecem supervisão e tudo mais, que eu acho que aí tá um asterisco, assim, que é legal a gente começar também a entender o tanto de força que a gente oferece para a filosofia, né, uma vez que a gente também começa a endeusá-los enquanto campo teórico e não entende, né, que nós somos a força teórica porque nós somos a força prática, né? Quando a gente pensa, por exemplo, os postulados de Freud, eu acho maravilhosos. Por quê? Porque Freud aprendeu na prática, assim, ele escreve na prática, né? Ele traduz a prática em teoria, né? E acho que esse esforço, né, Guilherme, que você coloca, é muito importante, né? Porque nesse sentido somos senhores da teoria. Nós, psicólogos, somos senhores da teoria dita filosófica que diz nos orientar, né? Assim, porque é isso que a gente faz, né? A gente suspende a teoria e vamos lá ver o que acontece no encontro, assim. Ou seja, a filosofia ela não vem acompanhada da gente debaixo do braço, ela vem suspendida em algum lugar para que a gente possa, de algum modo, aprender a escutar filosoficamente, né, aquele conteúdo. Então, assim, o recurso neurótico está conectado com o conteúdo filosófico existencial, e aí a gente pode ver quais tipo de recurso a pessoa está usando a partir dali, mas aí que a filosofia meio que acaba, porque a pessoa pode estar usando os recursos mais diversos possíveis, assim, e é muito importante que a gente tenha esse ouvido que escuta filosoficamente também, né? Então, o psicólogo, eu diria que é o senhor dessa teoria, e é por isso que é legal encontrar um meio termo, ou, de algum modo, começar a destituir, né, os pensadores e pesquisadores de filosofia de um espaço que quer dizer ou ditar como que a psicologia tem de ser, fazer ou ser praticada. Assim, acho que é um lugar bem arriscado, mas que é uma característica principal da nossa abordagem, porque a gente é muito afeito à filosofia, e a gente gosta de filosofia, gostamos de filósofos também, então é legal encontrar um meio termo entre isso sempre, né? Pensando ali sobre a pergunta, né, do, do isolamento, né, enquanto uma ferramenta que a gente pode usar em demasia, né, é interessante que o Yalo ele sempre vai pensar o como que o isolamento ele vai aparecer na relação com o próprio analista, né? Ele não vai pensar o isolamento no caráter ontológico, ele vai pensar ôntico. Como que isso se dá entre eu e você? O que você está me usando para tentar se afastar do caráter de que você tem que cuidar da tua vida, assim, né? E eu vou apontar isso, meu amigo. Eu não vou deixar você me usar como uma tábula branca, assim, meio neutro e tranquilo, né? Nem sempre isso traz o efeito tranquilizador ou ameniza essa necessidade fundamental, existencial, né? Mas a gente está junto, mas você está sozinho também, assim, de algum modo. A gente escancara isso na relação terapêutica, né? Não no conteúdo, olha, você está fugindo do seu caráter fundamental de isolado, né? E tem uma frase que eu falo, assim, seja em supervisão, até em análise também, que é o problema é que o problema é seu, né, Giliard? A gente está conversando aqui há 50 minutos, mas o problema é que o problema é seu, assim. E a depender das decisões que você tomar, te volta de novo essa responsabilidade. O problema é que o problema é teu, assim, né? Eu tô junto de você, a gente pode conversar sobre as consequências disso. Mas se você tomar uma decisão baseada naquilo que eu estou dizendo, eu posso até dizer a minha opinião a respeito desse dilema existencial que você está passando. Mas se você tomar essa decisão baseada no que eu estou falando e se ferrar lá na frente, o problema é que o problema continua sendo teu, né? Quando a gente pensa um sintoma do isolamento enquanto um caráter filosófico, a gente pode pensar o transtorno borderline, né? Assim, essas pessoas que querem grudar na gente enquanto analista também, né? E isso traz uma enorme preocupação, assim, porque as pessoas falam, não sei lidar com borderline. Lidar com borderline é lembrar que você tem border e ele não tem, né? Assim, ó, o problema é que o problema é teu, é 50 minutos, tudo tem borda. Você não tem borda, não tem problema. O problema é que o problema é teu. Lide com a sua frustração, porque eu não vou entrar no seu sintoma e começar a ser cooptado junto dessa rede de manipulação. Então é muito interessante pensar isso, né? O Young, ele vai dizer de uma analisanda, no livro Essential Psychotherapy, que ela não se implicava relacionalmente e autenticamente em nada, assim. Ela era uma
que participava do grupo, mas o grupo não aceitava ela porque ela falava pouco de si. Aí ele oferece terapia individual para ela, e aí ela gruda nele. Ela acha que o Yalom tem opinião, o Yalom é o maioral, porque acontece isso também, né? E o Yalom vai falando ao longo da carreira dele. À medida que ele vai lançando livro, as pessoas vão se aproximando por conta dos livros. E começa a achar que ele é o grande Deus que sabe tudo, sabe assim, que é o ótimo terapeuta que vai organizar a vida das pessoas. Então as pessoas às vezes apareciam com essas demandas, assim, para ele, né? Assim, e grudavam nele, assim. E ele vai dizer que essa mulher usa dos recursos mais mirabolantes para fazê-lo não se isolar dela. Como? Dizendo que vai se matar, mandando cartinhas. Ele fala assim, olha, a gente vai terminar a nossa análise daqui 3 meses. Ela utiliza de todos os recursos que ela pode, né, Giliane, para tentar se afastar do fato de que eles não são grudados. Só que o Yalo lembra ela de que eles não são grudados, que eles são afastados, de que ele é isolado dela, né? Então, quando a gente pensa o isolamento e a gente pensa o relacionamento, a gente está falando de relar, né? Não de misturar. Não de misturar. Né? Então é interessante que a gente também não misture nas demandas dos outros, e só de você não misturar na demanda do seu cliente já é uma maneira de lembrá-lo que o problema é dele. Assim, né? Nem sempre isso é visto como a coisa mais deliciosa no mundo. Né? Assim, a gente sabe porque a gente lida com conteúdos existenciais, e se você leu Heidegger, leu qualquer existencialista aqui que não saiu lá com uma profunda crise existencial, você leu errado. Assim. É bom que volte e se afete a partir disso. A respeito da depressão, eu não vou nem falar por mim, tá? Vou falar pela Alice Hotsai-Kuhns, vou evocá-la aqui igual um Yu-Gi-Oh! Assim. Eu evoco a Alice Hotsai-Kuhns para a gente ler a última página do Daseins Análise, que eu acho que é muito interessante, né? Eu vou até dar um zoom aqui, ó. Tá todo mundo conseguindo ler aí? Faz sentido? Para o significado em função de experiência depressiva durante o processo de psicoterapia, né? Não podemos concluir esse capítulo sem apontar para a possibilidade de reações depressivas durante uma psicoterapia analítica ou psicoterapia existencial ou das análises. Né? Para tanto, é importante se lembrar de nossa concepção da depressão. Né? Ela vai chamar a depressão não como um problema, uma patologia, mas como uma possibilidade de reintegração com a própria vida. Né? A gente cai para levantar. Né? De maneira diversa da usual, ou seja, do ditame colocado pela medicina, né, a gente nós não colocamos a depressão do lado das muitas outras formas de sofrimento psíquico, mas a interpretamos como aquela forma fundamental de sofrimento psíquico que reside por trás de todas as formas de sofrimento à espreita e que é alijada por meio dessas outras formas de maneiras mais ou menos exitosas, ou seja, a angústia, o nada, ele está sempre à espreita. E aí a reação depressiva é quando todas aquelas manobras de fugir dessa nadidade colapsam. E só a partir daí, e é isso que eu falo, né? O cara que é analista existencial e coloca no Instagram assim, resolva o problema de ansiedade, vocês estão vendendo o produto errado. Vocês fomentam a ansiedade, vocês causam ansiedade, vocês tiram o chão seguro das pessoas, né? Mas, por que nós fazemos isso? Porque é só a partir daí que é possível compreender, né, que o perigo de uma reação depressiva cresce quando desponta para o paciente no quadro de uma terapia de o caráter ilusório, né, de seu agir até aqui, ou seja, todos os recursos, eles não funcionam, né, não. E aí o cara fica depressivo, né? E aí mesmo quando essa desilusão, ou seja, quando esse caráter de normatividade ele é rompido, ela traz uma nova liberdade, né? Esse lugar depressivo. Ela se torna, de início, para o paciente, como uma perda, né? No começo ele perde alguma coisa. Ele perde para ganhar. E essa que é o caráter paradoxal da depressão, né? Apesar dos sintomas de sofrimento até aqui agora, né, colocados, graças à ilusão aí presente, ou seja, de achar que isso era o suficiente para dar conta da existência, a vida, de conta dessas ilusões, era de algum modo suportável. Mas quando a gente, né, vai lá escafunchando, né, olhando, pensando analiticamente, existencialmente, eles perdem essa ilusão, né, da tranquilidade, do que era suportável. Por isso, pode desencorajar, a princípio, o paciente, né? Olha só, que legal.
O paciente pode falar, pô, vem aqui falar com a Gi, só fico pior, vou falar com a Daiana e fico com ansiedade, vou falar com o Giliard, para que eu vou falar com o Giliard? Eu prefiro ficar aqui no meu, né, no meu cantinho, tranquilo, né? E aí ele vai falar, e eu acho importante isso, né? E por que eu faço uma integração das duas teorias? Porque eu acho que elas conversam muito. A Alice vai falar agora não do paciente, mas de nós, enquanto analistas. É importante, nós, enquanto analistas, né, terapeutas, não temermos, né, uma reação depressiva possível passageira, mas compreendê-la como parte do processo analítico. Olha que fantástico. Pacientes precisam, em medidas diversas, de muito tempo, para fazer, de fato, experiências de dissoluções das ilusões, né, que se quebre mesmo, da depressão. Em primeiro lugar, não se trata de um ato único, mas de um processo que Freud designou de maneira pertinente como elaboração. Uma reação depressiva é, na maioria das vezes, parte dessa elaboração e tem, então, de acordo com o antigo ditado, o sentido de não falo francês, não vou rasgar o microfone de vocês, mas ela fala assim, ó, recuar para saltar, melhor. Então, quando a gente foge da depressão, a gente foge do caráter mais fundamental e da potência maior da nossa análise existencial. A depressão é necessária para que a pessoa possa se recolher dentro da angústia e, a partir daí, ser convocada para a tarefa existencial de, a partir daí, construir o próprio sentido. Então, ela tem um caráter de estilingue, né? E se a gente, né, afobadamente, né, quer parar com isso, a gente interrompe o processo natural da desilusão, que aponta para uma nova, né, lida. Que pode ser ilusória, não se engane, né? Que eu acho que é esse lugar que você falou, meio heideggeriano, passando pela propriedade, impropriedade. O caminho para a propriedade é a impropriedade. A gente é lançado no mundo, a gente é lançado na cultura, a gente é lançado nas questões tranquilizadoras. Mas é só quando essas questões tranquilizadoras são ruídas, né, quando elas perdem o sentido, é que a gente é convocado para a possibilidade de construir um sentido próprio, assim. Então, quando a gente evita essa quebra ou evita essa queda, a gente trabalha no sintoma de melhoramento, de resolver os probleminhas, assim, né? Se torna a terapia de bolso, assim, né? Meio que, olha só, né? Tô malzinho, vou lá falar com o Giliard. Caramba, assim, a gente é rock and roll, a gente é das trevas, assim, a gente aponta, tá ruim, vai piorar, assim, né? Mas é interessante isso, né? Porque a gente retira e ao mesmo tempo devolve liberdade existencial, devolve potência existencial, devolve o isolamento que nos constitui enquanto uma tarefa intransferível, né? Assim. E isso cabe até a mim, cara. Você me procura por ajuda, mas o seu pedido de ajuda, eu seria tão leviano que seria transformar a sua vida em um produto banal, onde eu resolvo os seus problemas. Que isso, assim, né? O problema é que o problema é seu. E esse aqui é o maior problema, de verdade. Se você me procura para resolver teu problema, lascou, assim. E aqui isso desponta do caráter do isolamento. E aí, quando a gente pensa, né, na terapia, na sua constituição, como ela funciona, é isso. Somos visitados pelo conteúdo discursivo das pessoas. A pessoa, ela vem, ela fala, olha, vi um dinossauro, o dinossauro fez aquilo e não sei o quê. E a gente, sabe que já tem, os dinossauros não existem mais, né, assim. Os dinossauros não existem, mas a gente entra na experiência dela, assim. A gente trabalha com o discurso, a gente não é, né, você que gosta da Aletheia, né, a gente não é uma pessoa que corrige a verdade das pessoas, a gente navega na verdade das pessoas. E às vezes a verdade das pessoas significa justamente colocar a culpa da própria não liberdade, né? Se desfaz da própria liberdade para colocar a culpa nos outros, assim. E aí, por isso que às vezes pode ser mais ansioso ou depressivo, porque aí a gente fala, pô, e aí, né? O problema do outro é que o problema do outro, assim. E você, o que você vai fazer na tua vida? Como é que você vai se agarrar nessa tarefa? E a gente pode utilizar até da morte, né, como um futuro que vai te arrancar da possibilidade de fazer alguma coisa, como, e aí, ou é hoje ou não é aqui e agora, não é semana que vem, né, assim. E é muito legal, assim, como as pessoas se movimentam, assim, né? Parece que a gente está ali para confundir, né? A gente não está ali para confundir, a gente está ali para testar o quanto você é capaz de sustentar a tua própria vida sem entrar
em fundamentações bobas, né? Justificativas bobas que não sustentam a vida de ninguém. Né? Porque daqui a pouco vai todo mundo morrer, eu também. E olha que louco, né? Por que que o Yalan vai pensar o analista enquanto uma pessoa autêntica? Cara, não tem como você provocar esse tipo de autenticidade na vida da pessoa se você não for autêntico. Assim. Ferrou. Aí o cara vai olhar na tua cara e fala, "Olha lá, o cara todo pá, não sei o que, falando pra mim que eu tenho que ser autêntico, vai se lascar, né? Quem que você pensa que você é, Guilherme? Quem que você pensa que você é, né? E aí a gente faz, às vezes, autorrevelações, assim. Né? Ó, eu sei do que eu tô falando porque aconteceu isso, isso e isso, mas mesmo assim eu vim te atender hoje. Né? Eu quero que se lasque, assim, tô aqui, eu tenho uma tarefa. Né? E aí a pessoa pode, de algum modo, falar, opa, o Giliard sabe do que ele tá falando, talvez eu deva escutá-lo melhor. Assim. Aí, às vezes, existe um pouco disso também, né? A autorrevelação, às vezes, é para limpar um pouco o setting, assim, a pessoa que não confia muito em você. E aí é um pouco daquele meme, assim, né? Não sei se você já viu aquele GIF, né? Que o cara tem uma criança, assim, pula para pular, e o pai fala, confia em mim, pula, confia em mim, pula. Aí a criança pula e ele vira assim, ó, primeira regra, não confia em ninguém, né? Assim. Eu acho que esse é o GIF que define a psicoterapia existencial. Vem que eu te seguro nada. Você tá sozinho. E aí, olha que louco, né? A pessoa pode falar, por que você não me ajudou? Porque é você que vai ter que levantar sozinho a cada vez. E esse é o caráter isolado da existência. Eu não vou estar lá para te levantar o tempo todo. Uso sempre também, gosto muito de filme, né? Aquele exemplo, sei quem já assistiu a... Agora tá despontando um monte de biopic, né? Que é biografia feita de músico, assim, né? Mas lá nos primórdios, lá antes do Cazuza, eu acho, teve o do Ray Charles, que é fantástica do Ray Charles. E o Ray Charles é um cantor cego, assim, né? Mas ele não nasceu cego. E aí, cara, ele tem um acidente com o irmão lá na bacia, o irmão acaba morrendo, ele acaba contraindo uma doença, acaba se tornando, ficando cego, né? E aí é muito interessante, porque ele não vai perdendo a capacidade de visão de uma vez, né? Ele vai perdendo aos poucos. E assim, o Ray Charles é negro, pobre dos Estados Unidos, lá da época do blues, assim. E tem uma cena muito linda, assim, tocante, assim, que é a cena que ele entra dentro de casa e toda vez que ele batia Giliard de alguma coisa, né, ele trombava em alguma coisa, ele falava mamãe, 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 né, mamãe. E a mamãe ajudava. Só que aí tem uma cena linda, assim, que é quando ele bate, cai, aí a mamãe olha para ele e dói na mãe. Dói na mãe se dar conta de que ela não vai estar ali o tempo todo para levantar o Ray Charles. E ela deixa ele levantar sozinho. O Ray Charles se recompõe, para de chorar, escuta um grilo, pega o grilo, sabe? Começa a se situar, começa a se virar. Então, o que parece desolador no início é emancipador. Poxa vida, que pena que eu não vou ter meu analista para sempre comigo, né? E você não teria nem se ele oferecer. O ruim fosse se ele te oferecesse a possibilidade de estar ali, porque o problema continua sendo seu. Ele vivo, ele morto, ele presente, ele não presente. A gente sempre fomenta, a partir do isolamento, a possibilidade de que a pessoa é senhora de si mesma. E isso, a princípio, pode ser desolador, mas é uma verdade fundamental do isolamento, que já está posta a todo momento. Assim, entende? Então, essa terapia da ajuda, essa terapia de apagar fogo, ela pode, a princípio, trazer uma tranquilidade, mas é uma tranquilidade falsa. Sabe? É uma tranquilidade que ela só tem um destino, o fracasso, assim. E aí nós, enquanto analistas existenciais, né, baseados talvez nesse lugar um pouco mais do rasgo ontológico, assim, né, a gente lembra que não vai estar ali o tempo inteiro, assim, e é difícil para algumas pessoas suportarem isso. Mas, uma vez que elas conseguem lidar com isso de modo mais fundamental, elas podem se emancipar para cuidar de si mesmas, assim. Sacou? Faz sentido um pouquinho? Pergunta longa, resposta longa? Pra caramba, cara. Inclusive, vi aí o quanto que em algum outro momento, talvez a gente possa se debruçar nesse ponto para pensar o lugar da supervisão, né? Porque você é supervisor, eu sou supervisor, eu tenho meu supervisor, mas o quanto que isso não isenta o fato de quando a gente está lá com o nosso analisando, o cliente, paciente, sei lá,
É isso, né? Queria gastar um pouco de você também, porque eu sei que você é um especialista do luto, e eu acho que você passou por um lugar muito importante, que é a querela da morte, né? Eu falo querela da morte porque tem vários teóricos pensando sobre isso, né? O Heidegger é meio samurai, né? Frente à morte, a gente se posiciona, na maioria das vezes, como aquele que pode se ter uma decisão antecipadora da morte, né? Tem uma questão meio samurai no Heidegger. O Sartre, no Ser e Nada, dá uma alfinetada e fala, então, ainda que eu fosse imortal, eu teria que lidar com a finitude das coisas, dos encontros, momentos, e a finitude ainda ia me atravessar. O Sartre está tentando tirar do centro da gravidade a finitude de si mesmo e colocando isso para a finitude de tudo que há, né? O Kierkegaard já pensa a morte ali de outro aspecto, né? É super interessante como o Kierkegaard pensa finitude e infinitude como síntese, né? E a noção de síntese é muito fundamental em Kierkegaard, né? Como que nós nos tornamos nós mesmos, como que nós nos decidimos a partir de nós, sendo que nós conhecemos, temos a consciência de finitude, mas dentro de nós a partícula do eterno, né? Da infinitude, né? O Heidegger retoma isso lá no Ser para a Morte, como é que o ser aí ele finda, né? Ele não finaliza porque ele tem sempre projeto, né? Você passou pelo lugar da morte e trouxe o quanto que esse aspecto é importante na psicoterapia, né? Então, pensando dentro da tradição do pensamento existencial, essas várias possibilidades de pensar a morte, assim, o que você está passando, né? O que você está lendo a partir do Yama, a partir desse caráter importante da morte dentro da clínica? Fantástica pergunta de novo. Apesar da gente não ter muito tempo, né? A gente já está se aproximando do fim. Mas eu diria de maneira breve, assim, e sintetizando a questão da morte, como o tempo. A relação da pessoa com o tempo. Se ela tem noção da própria morte, significa que ela tem noção de que nem sempre ela vai ter as mesmas oportunidades que ela tem agora. E isso serve como um senso de urgência, assim, agora, hoje. Né? Lidando com o luto lá no Palalu por 3 anos, assim, e tendo visto pessoas que perderam lutos os mais diversos, assim, né? Até de pet, apareceu que a gente abriu para atender pet, mas também teve mães que perderam filhos, filhos que perderam mães, esposos que perderam esposas, mães que perderam bebês, mães que perderam natimorto, assim. Então, o luto ele vai mudando um pouco de lugar, assim, né? A morte, assim. E é interessante todo esse caminho que você percorre pelos teóricos da filosofia que entende a morte, né, de diversos aspectos, assim. É interessante quando a gente vê isso na prática, porque não se trata de relacionar só com a própria morte, né, mas a morte dos outros também, né. E essas acho que são as mais difíceis. Acho que a nossa morte é a mais tranquila, talvez, né? Que a gente descansa, né? Para de trabalhar, para de fazer apresentação, de estudar, né? Mas agora, sei lá, se o Gustavo morre, ia ficar triste pra caramba, né? Rosa, que acompanha a gente, Gi, né? A Daia, sei lá, todo mundo, assim, né? É difícil lidar com a morte do outro. É porque o outro, ele anuncia aquilo que me aguarda o tempo inteiro, né? A morte do outro nos choca porque ela anuncia aquilo que está sempre ali para mim também colocado. Algumas pessoas vão tentar entrar em alguma espécie de defesa a partir disso, mas eu sei, vocês sabem, todos iremos morrer, assim, fundamentalmente. Então, o fato de saber da existência da morte, saber do caráter finito do humano, saber do caráter finito das situações, saber do caráter finito das possibilidades, saber do caráter finito das ocasiões, por exemplo, a gente começou 11 horas, 1 hora vai acabar, né? Não adianta a gente esticar e falar, não, vamos ficar porque tá gostoso pra caramba, eu ficaria aqui até 5 da tarde, não tem problema. Mas a gente tem que lidar com o fim das coisas. O que me faz ter a sensação não de luto, porque acabou 1 hora, mas da felicidade de ter compartilhado esse tempo com vocês das 11 à 1 da tarde. Aproveitar a vida a partir da morte, e a morte só serve para isso. Assim como o Mais falou, a morte só serve para fazer a gente viver melhor. Só, mais nada. Não tem nenhum conteúdo mais lindo, transcendental a respeito da morte.
Se a morte não tiver tendo a função de fazer você viver pra caramba, assim, aproveitando todas as situações do aqui e agora, ela não tá servindo pra nada. Porque você tá tratando a morte como uma opção, como algo que não vai chegar até você, como algo que não vai acontecer até você. A gente aproxima a morte e fala, meu irmão, você pode morrer saindo do consultório agora. E aí, você vai deixar pra semana que vem, né? Tipo, pitch, né? Semana que vem pode nem chegar. Essa é o único caráter filosófico prático da morte. Nos jogar de maneira urgente para a vida. E urgente no sentido de tempo. Não temos todo o tempo do mundo. A gente só tem hoje. Então, assim, vai estudar, vai namorar, vai transar, agora. Porque daqui a pouco você não sabe o que pode acontecer. E se acontecer alguma coisa, vai fazer. Se for morrer, tudo bem, né? Assim, até. Mas o problema é que pode acontecer outras coisas ainda piores do que morrer. Assim, quebras de corporeidade, de se colocar no mundo, né? Possibilidades de ser autêntico, de autônomo, não autêntico. Então, assim, a vida é uma caixinha de surpresas. Então, antes que a surpresa me apareça, eu quero aproveitar. Assim como eu aproveitei, espero que vocês tenham aproveitado das 11 à 1 da tarde, mesmo sabendo que 1 hora da tarde iria acabar. Né, assim. E que convida, talvez, para uma nova possibilidade que a gente nem sabe se pode acontecer. E não que eu não sei se pode acontecer porque eu não vou ter a possibilidade, mas porque eu posso estar morto semana que vem. Então, assim, tá com vontade de fazer o curso, tá com vontade de falar, tá com vontade de criar canal no YouTube, núcleo, faz agora, porque amanhã não vai ter. E se a morte não estiver fazendo você se afundar de maneira urgente na tua vida, ela não está servindo para nada. E aí, lidando com a vida dos outros, com a morte dos outros, às vezes a gente tem que estar nesse lugar, né? De tipo, puta, e agora? O que que você fala? Como é que você reabilita uma mãe que perdeu um bebê? Estando com ela, em relação, conversando, batendo papo, e principalmente perguntando sobre a morte dela. A criança morreu, mas você está vivo. Seu esposo morreu, mas você está vivo. Não sei quem morreu, mas você está vivo. E aí você joga a pessoa em direção à urgência que a morte traz na relação com o tempo. Eu só tenho agora. Puta que pariu, velho. Pode ser a última vez que eu vou dar um beijo em vocês? É. Então aproveita. Assim, a morte só serve para isso. Assim. Conteúdo filosófico, a compreensão de todo mundo, não é a maneira que eu acho que ela implica na prática. Assim. Se ela não estiver servindo para o que ela serve, eu não sei se samurai, né? Assim, mas que a gente possa ter a sensação de que se a gente morrer hoje, a gente aproveitou o máximo que tinha para aproveitar. Faz sentido um pouquinho? Todo mundo? Bom. Roberto, meu querido, muito obrigada. Parabéns pela sua bagagem, por compartilhar isso com tanta excelência. Você, como meu parceiro de vida, meu parceiro e colega de trabalho, parceiro no núcleo, né? Então, acho que foi muito grande as suas contribuições. Agradeço a todo mundo que ficou até aqui. Bastante, bastante coisas aqui nos comentários aqui no chat, mas devido ao horário também, vou respeitar o nosso tempo. E obrigada por todos que estiveram até aqui. Próxima semana a gente tem mais seminários. Esperamos todos vocês, caso vocês possam estar aqui também. É isso. Só mais dois centavos de palavra, né? Assim, eu falei para vocês, eu vou voltar, tá? Que fique marcado para quem está presente, para quem não está. A Giliade puxou coisas de supervisão que eu acho que são muito importantes também da gente falar. Esse é meu WhatsApp, esse é meu Instagram, esse é meu e-mail. Eu sei que teve coisas que bombou aí no chat, que não deu tempo de responder. Estou sempre muito aberto. Se eu tiver tempo de responder, sem dúvida eu irei responder vocês. Então entre em contato para a gente conversar um pouco mais. Ok? É isso. Vamos nessa, fogo no parquinho, então, já que está todo mundo agora com bastante coisa para a gente pensar. É isso. Oi, filho. Estou aqui Falando em até finitude, né? agora. Parabéns. Estou muito orgulhoso de você, viu? Obrigado. Te amo, nego. Te Te amo. amo, Duda. Hoje não vai ter Tchau, foto? pessoal. Hoje não vai ter foto? Ah, vai ter fotinha? Só Vocês querem tirar? porque eu arrumei o cabelo? É que geralmente os prints é dos cursinhos lá, né? Aqui a Doutora galera vai Rosa, tirar. parabéns, doutora Rosa. Eu tinha esquecido, não pode, pô, tem que ter a foto mesmo, pelo amor. Vamos tirar uma fotinha. Então, todo mundo, Então quem pode vamos, ligar a vamos. câmera? Quem quer ligar a câmera? Quem vai? Quem vai? Dorioma, Luiz, Carolina, Dali. Vamos lá? 3, 2, 1. Pronto.
Tá feito, gente. Obrigado pelo esforço de estar aqui para me escutar também. É uma alegria sempre compartilhar com vocês também. Tchau, Tchau, gente. nego. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada.